Galera, aconteceu de tudo, batalha da goela, banquete dos peixes, filho beijando mãe, dragão descontrolado, príncipe morrendo, outro rei no trono, um bicho estranho aparecendo na floresta. A estreia da terceira temporada da Casa do Dragão foi caótica, foi intensa, teve muitas mudanças da história original. Galera, vem comigo pra gente fazer aquele passadão completo, entender essa história de um jeito ainda mais profundo do que a gente viu lá. Vamos lá. Inéditos Trunks, Peter aqui, galera, teve guerra no céu, na terra e na água. Teve rei fugindo, rainha presa, um bando de adolescentes fazendo caca. De qualquer forma, pra mim, foi um episódio apoteótico, né? Justamente o que deveria ter sido o final da temporada 2. Tirar isso da temporada 2, cara, foi um dos maiores erros que eles fizeram junto de todos os outros, né, da temporada 2. No plano original, eram 10 episódios na temporada 2 e eles terminaram no 8º. E aí, porra, cara, foi aquele finalzinho show. Você lembra, você que viu a segunda temporada, enfim, né? O importante é que o episódio está aí agora. Agora vem comigo pra gente revisitar as partes principais e vamos entender o que tá por trás de cada cena, o que tem de simbolismo, o que tá diferente do livro, enfim. Vamos mergulhar de cabeça. E esse hype de House of the Dragon vai ser surfado por uma cacetada de canais e perfis e você devia fazer a mesma coisa. Mas Peter não grava o vídeo, sem problema nenhum. Você pode pegar esse vídeo daqui ou qualquer outro vídeo sobre House of the Dragon, jogar o link desse vídeo na Play Square e ela vai instantaneamente gerar 4, 5, 6 cortes inteligentes, prontos pra você subir no teu YouTube, TikTok, Instagram ou qual. E ó, cortes com legendas e com contexto, início, meio e fim. Ainda tem cortes horizontais pra você monetizar aqui dentro do YouTube. Você pode publicar no seu canal, nos seus perfis, quantos cortes você quiser. E aí, cara, você vai ver o número de seguidores disparar, ok? É assim que perfis com centenas de milhares de seguidores estão fazendo agora. Clica aqui embaixo no link da descrição ou aponta pro QR Code aqui, cria sua conta na Play Square. Cada dia sem publicar nada, são seguidores que você deixa acumular, hein? Bom, vamos começar com a fuga do Larys e o Aegon. Essa é uma parte pequena do episódio, mas ela é importante porque, mais do que os acontecimentos, a cena fala muito sobre eles, né? A gente sabe que o Larys é um covarde, um manipulador e que o Aegon é vaidoso também, e não é muito inteligente. Só que essa cena da captura deles, cara, expõe essas características no máximo. Quando os soldados interceptam a carroça e eles são obrigados a jurar lealdade pra Rhaenyra, o Larys mente dizendo que eles são a favor da Rhaenyra. E ele faz isso porque ele quer se safar, concorda? Pô, covardão. Aí ele ajoelha e chama o Aegon de usurpador, mesmo com o Aegon bem ali do lado dele. Ele não tem problema nenhum em mentir na cara dura. Isso mostra que o Larys não é fiel, porra, a nada, a nenhuma ideia. Ele vai aonde a vantagem tá. O Larys faz qualquer coisa pra se dar bem. E o Aegon é o contrário. Ele prefere ser preso até morto do que jurar lealdade à Rhaenyra. Qualquer pessoa nessa situação, cara, é fingir que apoia a Rhaenyra, mas ele não faz isso. E é aí que o plano desaba e o Larys entrega o Aegon pros inimigos. Claro que aqui o Larys não vai se dar por vencido, ele vai tentar ganhar tempo. Mas muita gente deve ter se perguntado por que o carinha lá não reconheceu o Aegon. Foi até uma situação constrangedora, né? Ele chamar o rei de usurpador bem na cara dele. Mas é bem simples, dá pra ver que esse carinha aí é um Zé qualquer, entende? Gente do povo, gente mediana. E gente assim, não tem muita oportunidade de ver os reis. Ainda mais se morasse fora de Porto Real. A maioria do povo não vê os reis, nem sabe direito como é que eles são. Não tem foto, não tem Google, né? Como é que ele ia saber? E tem mais um detalhe, o Aegon é um rei recente, ainda tá todo deformado, né? Então assim, galera, não foi furo de roteiro, foi bem coerente com o contexto com que se vive ali, né? Por isso que o cara só acredita quando ele vê a coroa do Aegon conquistador, né? Que aliás é um artefato histórico. E também quando ele vê o cabelo do Aegon. Aí pronto. Sujeito de cabelo branco já sabe que é da família Targaryen. Aí ele acreditou que aquele cara era o rei traidor. E vamos falar da Alicent. Ela chega na Fortaleza Vermelha achando que tem tudo sob controle e dá de cara com tudo mudado. Aemon sentado no trono, Aegon foragido e um plano casca grossa do Aemon pra massacrar os pretos, né? Ele tem exército Hightower organizado e articulou os barcos da triarquia pra romper o bloqueio velário. Se a Alicent estivesse do lado da família dela, ela ia ficar emocionada com a competência do Aemon. Mas toda essa manobra dele colocou o plano dela com a Rhaenyra por água abaixo. Ela tinha um ótimo plano, mas ela não tinha controle nenhum sobre a situação. Então quando ela chega em casa, já tá tudo desmoronado. O Aemon não quer sair da capital, né? E o problema é que a Veiga tá onde o Aemon tá. Todo mundo sabe que a Veiga é o maior dragão, né? O dragão mais poderoso, a maior arma de guerra de todas. Por isso que ela quer tanto que o Aemon vaze dali, com a Veiga. Outro problema da Alicent, o rei que ela ia entregar sumiu. Já era, cara. A preocupação dela não é só o plano dar errado e ela parecer uma traíra pra Rhaenyra. É que no acordo ela pediu pra ela e a Helena serem poupadas. Se o acordo não funcionar, a Rhaenyra vai mandar todo mundo pra vala, não tem jeito. Então assim, a Alicent não tá só preocupada com o que a Rhaenyra vai achar, ela tá preocupada com o pescoço dela. Por isso que ela vai passar esse episódio inteiro tentando argumentar com o Aemon, tentando, né, convencer ele a se proteger fora de Porto Real. E ela só consegue isso mexendo no ego do Aemon. E aquele beijo, cara? Levanta a mão quem ficou traumatizado com aquilo. Mas, cara, isso aí é a pura essência, né, de Game of Thrones. Mas esse beijo não existe nos livros, ok? Ele foi uma adaptação que aumenta ainda mais a noção de que os Targaryen têm o gene da loucura. Percebe? Cara, isso aí, galera, é um complexo de Édipo mal resolvido e levado a um nível absurdo, né, nas alturas. E a Alice se obrigou a entrar nesse jogo porque ela não tem outra saída. A reação dela depois do beijo é perturbadora, né? Tipo, claramente ela se sentiu horrível nisso aí. Dá pra perceber. Outro sentido aí por trás é o beijo da traição. Galera, desde que o mundo é mundo, existe o beijo da traição no inconsciente coletivo, né? Tá na história de Jesus, tá no Poderoso Chefão, tá aí na Casa do Dragão. A Alice deixa o beijo acontecer, não porque ela quer beijar também. Tudo é pra ele topar e ir pra Harrenhal.
mas ela não quer proteger o Aemon em Harrenhal, ela quer tirar ele dali pra facilitar a invasão da Rhaenyra. O preço disso, dessa traição disfarçada de proteção, foi deixar ele beijar. Bom, enquanto isso, o exército do Sir Criston tá esperando a ordem pra agir. Os soldados estão agindo como bárbaros e o Sir Criston não tá nem aí. Ele já entrou naquela espiral de decadência, percebe? Ele não é, né, cara? E nunca mais vai ser aquele cavaleiro honrado que ele quis ser um dia. Meu irmão, o cara já apertou o botão do F, né? Entrou no modo dane-se. Daí pra frente, é só pra trás. Só pra trás. No outro canto do reino, acabou de rolar a batalha do Banquete dos Peixes. O exército do Daemon regaçou com os soldados Lannister. E é irado que até um leão foi decapitado. E galera, nada é mais simbólico do que isso. Bom, agora que eu me lembre, eu nunca tinha ouvido falar que os Lannisters tinham leões em batalha. Me diz aí vocês, cara. Mas se isso é uma adição da série, isso é sensacional. E faz todo sentido. Porque o leão é o símbolo da casa Lannister. E se os Targaryen tem dragões em batalha, por que os Lannister não podem também colocar leões com arma também? Maneiro pra caramba, né? Eu acho que cada Lannister não podia ter um pacato. Seria maneiro demais. Cara, imagina um soldado lutando com um leão. Né, cara? Porra, He-Man, pacato, maneiro. Eu sei, né? Comparado a um dragão, um leão, tipo... Pô, Pedro, comparado ao dragão com um leão. Eu sei, cara. Mas em solo, pensa bem em solo. No Battlefield mesmo, contra os soldados humanos, um leão, porra, é brutal demais, entende? É uma pena que a série não mostrou isso acontecendo, mas eu achei genial. E mais legal ainda que mesmo assim o exército do Daemon derrotou os Lannisters, mesmo assim, cara. É brabo demais, concorda? E é muito legal quando o Daemon tá nesse clima de guerreiro implacável, que é a essência dele, né? Isso recupera todo o downgrade que a temporada 2 fez com ele. Galera, foi horrível ver ele trancado lá em Harrenhal, ficando doido, com medo, tipo... Parecia outro personagem, né, cara? Com aquelas visões dele maluca. A gente gosta desse Daemon aí, descabelado, cheio de sangue do inimigo na cara, querendo matar, viscerando os malucos lá. Porra, esse é o cara que acho que agora a gente gostou, né? O nome oficial dessa batalha é a Batalha da Margem do Lago. A fama é que ela foi a maior e a mais sangrenta batalha em terra da Dança dos Dragões. E na série, ela foi uma sequência de 3 minutos e meio, né? Que só mostrou o final de tudo. Vacilo isso aí, hein? Galera, na boa, isso ia ficar muito maneiro se fosse alguns episódios até. Pô, cara, eu ia adorar ver a batalha pegando fogo. Ia ser épico demais, né? Desperdiçaram tudo colocando só o finalzinho. Mas tá, no começo da cena o soldado fala pro Daemon que beleza, eles venceram. O resto dos soldados inimigos ralaram o peito dali. E o Jason, que é o chefe da casa Lannister, vazou. Mas a cena toda melhora com a chegada dos Lobos do Inverno, né? Que o Lord Cregan Stark prometeu lá na temporada 2. Pra quem não se ligou, galera, esses guerreiros são um exército de homens mais velhos. Na cultura do norte, sabe, quando o inverno vem, os homens solteiros, sabe, os mais velhos, eles saem pra caçar e nunca mais voltam. Isso é pra economizar comida e recursos pro resto da população do norte, né? E é por isso que eles estão lá, literalmente, pra morrer. Nenhum deles vai voltar pra casa. Isso sim, isso que é o exército selvagem. E o presentinho que eles trouxeram foi justamente a cabeça do Jason Lannister de presente pro Daemon. Não tem juramento de fidelidade, mas casca grossa que esse aí. Maneiro demais. Bom, enquanto isso, lá no acampamento Hightower, o Ormond recebeu uma carta da Alicent, fingindo que eram ordens do rei. A carta dizia que era pro exército ficar parado ali, esperando o Aemon chegar com a Veiga. O que é uma baita mentira, né? Isso não tá nos planos de verdade. Ela fez isso pra impedir que o exército impeça a Rhaenyra chegar lá de boas em Porto Real. E foi engraçado ver o Ormond se incomodando, né, com o fedor do mensageiro. Ele tem um frasquinho na armadura com alguma coisa cheirosa, cara. Isso é muito espírito dos Hightower, percebe, cara? Eles se acham muito superiores, né? Muito assim. Eles não se misturam com a ralé. Foi um detalhe visual legal, né? Um detalhe olfativo. Enfim, lá perto do olho de Deus, o Wolf e os outros sementes de dragão acabaram se dando conta do preço que eles têm que pagar por terem virado montadores de dragão. Os três estão ali em stand-by unicamente para emboscar Veigar, que é o maior dragão que existe. Então eles entraram na guerra e não vão ganhar nada com isso, a não ser viver ou morrer. É isso que eles estão pra ganhar ou pra perder. Eles não são mais plebeus, né? Eles não vão mais ter nada além de um dragão pra comandar, só isso, cara. E é irônico isso. Mas numa dessas cenas dos sementes de dragão, tiveram duas aparições. Uma é Alice Rivers e a outra era uma criatura. Começa com um bode preto, mas depois aparece uma pessoa com chifres de cervo. A série ainda não explicou, mas essa é uma referência aos Filhos da Floresta, né? Que são protetores das ilhas, desde os tempos mais antigos de Westeros. Milhares de anos, tipo 10 mil antes da conquista de Arryn. Essa criatura já apareceu antes na temporada 2, e ela voltando agora, reforça que a série vai manter o tom místico. Pra mim tem tudo a ver, né? O Viserys se atormentou com a profecia da canção de Gelo e Fogo. O Daemon também tem visões do futuro na Árvore Coração. A gente tem a Alice Rivers, que é uma bruxa. Enfim, cara, Game of Thrones tinha muito dessa coisa assim, de profecias e seres místicos. E eu gosto que a Casa do Dragão esteja pegando um pouquinho disso também, sabe? Mantendo essa conexão com Game of Thrones. Mas voltando pra cena, sabe? Quando a Alice Rivers aparece e diz pro Semente de Dragão que a rainha precisa deles em Pedra do Dragão, isso é um ponto decisivo da história. Eles estavam ali, galera, no olho de Deus, com a única missão de emboscar o Aemon e a Veiga. A única coisa que eles tinham que fazer. Só que eles ficam com medo e vão embora. Mas se eles tivessem ficado, é muito provável que eles cumprissem a missão. Porque a Alicent convenceu o Aemon de ir pra Harrenhal. Então, ele ia passar ali. Eliminar o Aemon e a Veiga é essencial pros pretos, cara. Tipo, é uma peça nesse jogo de xadrez muito importante de ser movida, né? Só que não dá mais, cara, porque essa peça não dá mais pra se mover, porque essa chance acabou de morrer aqui. Aí a gente chega em Pedra do Dragão, chega a notícia do ataque da Triarquia em cima do bloqueio deles, e pro Jace fica claro que isso é uma armadilha pra expor a Rhaenyra. Pra ele é o repeteco do plano que matou a Rhaenyra na temporada passada. Mas a Rhaenyra não tá nem aí. Então o Jace toma a frente, prende a mãe no castelo e vai ele mesmo resolver junto com a Baela. E na boa, galera, eles tinham chance de ter sucesso nessa se não fosse a chegada da Reina, concorda?
Mas eu já falo dela, aguenta aí. Primeiro que a gente tem uma lição. A Rhaenyra era a montadora mais preparada para dar suporte lá na Batalha da Goela. Mas os jovens estavam com tanta sede de agir que acabaram tomando o controle da coisa. Tanto o Jace Beira quanto a Reina. Você percebeu isso, cara? Os jovens, eles têm muita vontade, mas pouco preparo, pouca experiência. Tudo bem, o Jace e Beira montam bem, né? Eles deram uma ajuda legal na batalha. Mas foi só uma adversidade no meio da batalha e acabou tudo. Isso é falta de experiência, cara. Enquanto isso, a Rhaenyra ficou full pistola presa no quarto. Esse é meio que, né, o karma dela, né? Tá ligado nessa, né? Toda hora ela quer agir como rainha, mas ninguém deixa. Parece que parece é uma sina dela isso, né? Os verdes não deixam ela ser rainha, mas os pretos também não deixam, por quê? Porque querem proteger ela de tudo. Então eu entendo a raiva dela. Mesmo deve ser loucura total. Aí tem um easter egg legal aqui, nesse momento. Naquela hora que ela tá presa, e ela diz que pode até ter o corpo de mulher, mas tinha o espírito de um rei. Lembra? Essa frase é inspirada no discurso da rainha Elizabeth I da Inglaterra, em 1588. Não estava lá, mas fiz a pesquisa, né? Achei legal essa referência da vida real. Ok, agora vamos falar da reina. Sério, cara, essa mulher é uma desgraçada. E não, eu não tô xingando ela. Mas você parar pra pensar, cara, essa garota tem um toque de Midas ao contrário, né? É o Sadim, concorda? Tudo em que ela se mete vira guerra e morte, tudo. Lá atrás, galera, quando a mãe dela morreu e o Aemon reivindicou o dragão da mãe dela, foi ela que começou a briga que terminou com o Aemon perdendo o olho. Anos depois, o Luke morreu por causa da mágoa desse dia. E daí pra frente, tudo veio dividindo ainda mais a família Targaryen. Aí ela carregou por anos a frustração de nunca ter conseguido reivindicar um dragão pra ela. E quando ela viu uma oportunidade de ter um dragão, ela abandonou os irmãos e foi atrás de um dragão selvagem, sem nenhum preparo. Isso é uma mudança, galera, brutal do livro, porque é a Neros que monta o Roubo Veles e a série decidiu que vai ser a reina. Com isso a gente perde todo o arco seguinte da Neros com o Daemon. Mas a gente ganha um peso dramático pra reina e também pra família, que é imenso. E a temporada 3 começa bem nessa parte dela tentando se aproximar do Roubo Veles. A primeira coisa que chama atenção é o visual desse dragão. Ele é gigante e ele é feio pra caraca, meu, muito feio. Essa mandíbula pra fora aí, cara, meio deformado, cheio de cicatriz. Porra, meu, casca grossa demais, né? Ele tem um jeito de monstrão, ficou irado. Isso ajuda no contexto de que ele não é um dragão domesticado. E é esse o ponto. O Roubo Veles é um dragão selvagem que nunca foi montado, né? Então, tipo, não é fácil montar, cara. E não é simples também criar um vínculo. O problema todo tá aí. Esse ponto, não dá pra criar um vínculo. É difícil isso, né? Não é impossível domesticar ele, mas isso não significa que no mesmo dia tudo se resolve. Esse é o maior erro da reina. E tá na cara que ela não tem autoridade, né? Que ela não gerou vínculo de verdade com o dragão, né? Ela com o dragão. Tudo bem, ela fala em alto valeriano com o dragão, cara, mas ela não tem prática. O dragão até trouxe, né, um lanche pra ela no topo da montanha. Mas isso não era um vínculo pleno. Era só início. A reina achou que tava tudo dominado porque o dragão aceitou ela. Mas logo depois a gente vê que não foi bem isso. E mesmo quando o dragão aceita ela nunca consegue chegar a ponto de controlar o dragão de verdade. Tanto que a reina vai pra ajudar na Batalha da Goela. Mas ela mais atrapalha do que ajuda. Cara, ela quase queimou a irmã e o cunhado. Queimou vários navios do avô dela. E por causa dessa confusão, o Jace acabou perdendo o foco da batalha e foi atingido. Cara, olha tudo que a reina fez. A garota simplesmente abandonou os irmãos pequenos pra reivindicar um dragão selvagem. Sem experiência nenhuma, ela montou nele sem nenhum preparo e foi pra uma batalha. Prejudicou o andamento da coisa e no fim, o herdeiro do trono morreu. Parabéns, hein, cara? Agora, a batalha em si foi um espetáculo, né? Ela foi tudo o que a gente podia esperar, maravilhoso. Foi grandioso, foi caótico. Meu irmão, teve tudo ali. Estratégia, luta direta, navio incendiando, navio naufragando, marujos invadindo embarcações. Foram quase 20 minutos direto só nisso aí. Meu irmão, maneiro demais. Cara, não sei nem um final grandioso da temporada 2 isso aí, mas o resultado é devastador. Rhaenyra perdeu mais um dragão e mais um filho. E a lição final do episódio é que ninguém tem controle de nada nessa bagaça. Ninguém, cara. É o que a gente viu, o que a gente aprendeu de lição. Sabe, vai vir mais batalhas grandiosas ainda nessa temporada. Tem muita treta cabulosa e mais perdas, mais perdas. Eu hypei de novo com essa série depois desse episódio. E você? Agora, que tal turbinar seu canal, seu perfil no TikTok e no Instagram? Deixa aqui embaixo o link da Play Squad. Tem muitas outras ferramentas pra você gerar voz pro seu canal Dark, ferramentas pra geração de roteiro. Cara, pra você que tem canal Dark, não tem ferramenta melhor que a Play Squad. Ela faz tudo pra você. Gera até os trechinhos pra você jogar lá pra gerar os vídeos do teu canal Dark. Isso é top demais. Obrigado de coração, toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mais importante assim, cara, vai ser uma análise atrás da outra. Vai ser semana House of the Dragon. Obrigado, galera, até a próxima. Fui, uhul! Galera, episódio recheado de reviravoltas, temperado com puro suco da conspiração, cabeças sendo cortadas e o mais importante, Rhaenyra sendo a Rhaenyra de verdade, sentada no trono de ferro. Você entendeu por que o Ego mudou os planos de fuga? E qual a maior vigarice do Larys? Por que o Corlys fez uma promessa que ele nem sabe se vai poder cumprir? Vem comigo mergulhar de cabeça no episódio 2 de Casa do Dragão, entender simbolismos, mudanças do livro e conexões que ficaram nas entrelinhas ali que você deixou passar. Vamos lá. Inés Trunks, Peter aqui. Não teve guerra, não teve funeral, mas teve muita treta e conspiração, que a gente gosta. Episódio 2, cara, veio no ritmo clássico de Game of Thrones, com peças decisivas se mexendo aí nesse tabuleiro que a gente tá vendo acontecer agora. Então bora ver bem de perto os acontecimentos, o significado de tudo que rolou, entender ainda mais essa guerra, né? Porque, cara, tem muito problema pela frente ainda, galera. E sobre essas peças se mexendo no tabuleiro, deixa eu falar uma coisa, cara. Imagina dois caras, o Aécio e o Túlio. Os dois sempre quiseram ter um canal de análise de séries.
sentaram no mesmo mês pra começar. O AS foi pelo caminho fácil, né? Viu o holográfico no YouTube, copiou a estratégia ali de 2023, 2024, que é aquele negócio de capricha no título, faz thumb bonita, posta toda semana e vê lá. 6 meses depois, 200 inscritos, as views do canal travada e a sensação amarga de gravar pro vazio. Quem é produtor de conteúdo sabe o que é isso, né? Bom, ele desistiu jurando que o YouTube era loteria. Já o Túlio, ele estudou as estratégias de 2026, agora. Aprendeu análise de outlier, quality view, velocity view, dobra de nicho, coisa que não tem em canal grátis, nenhum pode procurar. 6 meses depois, monetizado, faturando mais que o salário CLT e finalmente construindo um negócio que sustenta a família dele. Mesma vontade, mesmo esforço, só que o Túlio estava jogando o jogo certo e o AS estava jogando o jogo de 2 anos atrás. E agora eu te pergunto, enquanto você assiste esse vídeo aqui, qual dos dois você está sendo hoje? Porque cada semana que passa, cara, o seu concorrente saindo na frente. Foi por isso que eu criei o Fórmula YouTube 2026. É o treinamento mais completo que eu já fiz, galera, disparado, com 100% de aprovação entre os alunos. Vocês estão vendo na tela aí agora, ok? E gente faturando 6 dígitos por mês aplicando o método. Tá lá na nossa comunidade, vocês podem ir lá dentro e perguntar pra galera da comunidade, ok? O link tá na descrição, no comentário fixado e no QR Code aqui na tela. Daqui a 6 meses, ou você vai estar comemorando que você vai começar um negócio que realmente vai dar resultado pra você, ou você vai estar se chutando aí por não ter entrado hoje, cara. A escolha é sua. Bom, galera, no começo do episódio foi diretamente no fim da Batalha da Goela. Foi muito rápido e tem gente que pode até não ter entendido o que estava rolando ali. Do nada, 4 dragões estavam no céu e a série não detalhou quem estava lá. Mas é simples de entender, né? A Beyla não saiu da batalha. Ela ficou lá dando assistência, depois resgatou o corpo do Jace pra levar ele pra Pedra do Dragão. Isso é diferente do livro, porque o corpo do Jace afundou no mar e nunca foi recuperado. Só que a série modificou isso, cara, e eu achei muito bom, porque trouxe um peso a mais pro arco da Rhaenyra. Aliás, a série tem feito muito isso, né? Tem trazido mais drama pra série, pra história. Bom, os outros dragões que chegaram ali na batalha eram o Vermithor, Fumaresia e Asa Prata. Lembra que no episódio 1, Semente e Dragão ficaram com medo da floresta, ali no Olho de Deus, e iam voltando pra Pedra do Dragão? Bom, na volta, eles se depararam com a Batalha da Goela e foram lá ajudar. Tudo bem, né? Eles chegaram no final, já tava tudo meio resolvido, mas mesmo assim, né, cara? Eles apareceram por alguns segundos, ficou meio confuso, mas se a gente parar pra pensar, faz sentido. E foi assim que os pretos venceram a Batalha da Goela, mas o preço disso foi devastador. Não foi uma vitória fácil, morreu muita gente. Eles perderam muitos barcos, pô, 1/3 da frota. Deriva Marca foi saqueado, Corlys desapareceu e o pior, o herdeiro do trono se foi. E um dragão também, né? Então, foi uma vitória amarga. E no meio disso tudo, teve uma personagem que não teve tanto destaque, mas foi casca grossa demais. A Beyla. Galera, que personagem maneiro demais. Porque pensa, ela foi pra batalha com o Jace. Ela mandou muito bem na batalha, mandou bem pra caraca, né? Ela salvou o Jace uma vez, quase salvou a segunda vez se não fosse a bagunça que a Reina fez com o dragão selvagem. Aí depois ela continuou até o fim da batalha e resgatou o corpo do Jace pra levar ele pra ser sepultado em casa. Meu irmão, na boa. E mais, o Jace era o noivo dela. Eles foram criados juntos, ela tinha sentimentos reais por ele e mesmo assim deu conta de fazer tudo que tinha que ser feito. Ela mesma entregou o corpo do Jace pra Rhaenyra. Absurdo isso, absurdo, cara. Daí ela nem teve tempo de chorar o luto dela, cara. Ela já voltou pro campo de batalha pra procurar o avô dela, o Corlys. Meu irmão, essa garota é braba demais. Isso sim é personagem de mulher casca grossa merece. Mas voltando pra morte do Jace, cara, foram cenas fortes do luto da Rhaenyra. Não teve como não se emocionar, né? Cara, a Emma D'Asta tá demais, meu irmão. Ela mandou bem demais nesse episódio, em vários momentos, né? A Emma D'Asta é um show de interpretação. A morte do Jace leva a Rhaenyra pro fundo do poço. Ela tava pronta pra desistir da guerra, mas foi o Daemon que fez ela dar a volta por cima. Porque quando o Daemon chega, né, ela tá na cama, não quer mais saber de nada. Tem uma fala que muda tudo. Ela tá chorando porque os filhos morreram por causa dessa guerra aí pelo trono, né? E o Daemon fala pra ela não deixar a morte deles terem sido em vão, né? Ter sido à toa. E tipo, isso vira uma chave na cabeça da Rhaenyra. E é bem ali que ela fica durona. Agora não é mais, percebe, pelo direito dela. Não é mais por ela. É pelo sacrifício dos meninos. Agora ela tem uma nova causa. Um bom motivo, sabe? Um motivo, porra, vai dar sangue nos olhos dela. E aí sim a gente começa a ver a Rhaenyra que a gente sempre quis. Tomando a rédea. Apertando o botão do F lá, né, cara? Fazendo o que dá na telha dela. Ninguém para ela mais. E tem um detalhe que pode ter passado desapercebido aqui. Quando a Rhaenyra tava chorando com o corpo do Jace, ela ficou pé da vida, né, com todo mundo do castelo que conspirou contra ela. O conselho, com o chefe da guarda real. Ela sabe que as atitudes de todos ali foram de traição, mas ela não mandou executar ninguém. Então isso faz uma ponte entre duas coisas importantes. Primeiro, a mentira dos verdes que chamavam ela de Rhaenyra cruel. Lembra? E não, ela não é cruel, pô. E olha que ela tinha direito total ali de eliminar os traidores, mas ela não fez isso, cara. Segundo, isso conecta com o final do episódio, com a execução do Otto Hightower, porque ela também não queria matar o Otto. Isso mostra que ela não é sanguinária, que ela prefere não ser, pelo menos. Mesmo quando precisa ser, ela prefere não ser. Ela só quer uma cabeça rolando, que é do irmão dela, o Aegon. Fora isso, cara, ela não vê sentido em matar. Então, isso diferencia muito ela dos irmãos verdes, né? Que mandam, inclusive, matar sem problema nenhum. Até o Daemon também mata sem problema, mas ela não. Isso pode passar o recado de que ela é talvez uma rainha fraca, né? Ou seria uma rainha boa, não sei. Bom, enfim, mas vai passar um desses recados. Aí fica a interpretação de cada um, né? Bom, aí aqui começa outro lance que também não tá no livro, mas a série tá começando a desenhar do jeito dela. A Rhaenyra sabe que o dragão rouba ovelhas, chegou numa Batalha da Goela e bagunçou tudo, né? E tem um certo envolvimento na morte do filho dela. E ela pede vingança. Só que ela não sabe quem é o montador desse dragão, né? E é a Reina, filha do Daemon. Olha isso, cara. E o Daemon prometeu que vai caçar esse montador, só que o Daemon também não sabe que é a filha dele. Olha isso, cara. Olha pra onde tá indo. Eu já falei no vídeo passado que isso aqui tipo, é uma mudança da série, né? No livro é outra personagem, é Neros.
É uma outra semente de dragão que monta o roubo deles. E a Neros não existe na série. Então a série tá sugerindo um drama pesado na família. Será que a Rhaenyra vai manter o pedido de vingança quando ela souber que foi a reina? Será que ela vai ir até o final, vai se vingar? Será que isso vai jogar, cara? Vai separar a Rhaenyra e Daemon, botar os dois em lados opostos? Ele vai defender a filha, o Daemon, já pensou, cara? Ou pior, ele vai cumprir a promessa e sacrificar a própria filha. Rapaz, complicado. Será que o Daemon é casca grossa pra manter a promessa até o fim? Eu não sei você, mas esse é o tipo de adaptação que pra mim foi boa. Eu sei que a gente sempre quer fidelidade com a obra original, galera, mas pô, isso aqui tá ficando tão grave, tão complicado, eu diria tão dramático, que eu tô gostando. Por quê? Porque é muito o espírito de Game of Thrones esse drama todo. Enquanto isso, a reina foi pro vale e pediu asilo no ninho da águia. E ela só consegue se esconder lá porque ela jurou defender a casa Arryn com o dragão dela. E tem um detalhe nas entrelinhas que tem gente esquecendo. Todo mundo acha que a reina tá levando os irmãos pequenos pra Pentos. Quando chegar a notícia que ela fugiu, né, que ela abandonou os pequenos e foi atrás do dragão selvagem, fez aquela cagada toda na Batalha da Goela, vai dar muito ruim. O problema dela não é só a Batalha da Goela, né? É ter abandonado os irmãos na viagem. Ela era protetora deles. Olha isso, cara. Então olha a diferença das duas irmãs, né? Enquanto a reina mentiu, foi teimosa, fez M, tá se escondendo, a Baela foi lá, fez tudo que podia, ainda teve peito pra chegar na Rhaenyra e jogar as claras. Ah, e falando de irmãos, né? O Adam e o Alyn de Hul vão ser reconhecidos como Velaryon. Os dois. Cara, isso é tudo que eles queriam a vida toda, né? Depois que eles acham o Corlys, ele promete isso pros filhos dele. Só que tem um detalhe aqui. Existe uma diferença entre os filhos bastardos serem reconhecidos e os filhos bastardos legitimados, né? Porque assim, em Westeros, os bastardos reconhecidos não recebem o sobrenome do pai. É um sobrenome diferente sempre, né? Que varia conforme a região onde eles nascem. Só pra vocês terem noção. Por exemplo, no norte, o nome do bastardo é Snow. Nas terras fluviais é Rivers. No vale é Stone. Nas terras da tempestade é Storm. Nem por aí vai. Muda sempre conforme a região. Em Deriva Marca, o nome do bastardo é Water, de água. Então, Adam e Alyn seriam reconhecidos, mudado o nome de Hul para Adam e Alyn Waters. Só que a série deixa entender que o Corlys está disposto a dar um nome Velaryon para eles. Só que ele promete uma coisa que não é ele que decide. Você sabia dessa? Ele precisa de um decreto real de legitimação. Ou seja, o Corlys precisa que a Rhaenyra assine um decreto para isso. E um detalhe, lembra que o Corlys não tem mais herdeiros homens diretos, né? Ele precisa legitimar, cara, esses garotos aí, senão o trono de Deriva Marca vai dar confusão. Ele prometeu isso pros meninos por gratidão, sim, mas tem aquela pontinha de politicagem também, como tudo na série. E por que isso? Porque as netas não devem ser bem aceitas no trono, né? São mulheres. Então tem interesse dele também. Ok, agora vamos falar das consequências dos sementes não terem ficado no olho de Deus. Primeiro que o Daemon já chegou e deu aquela bronca neles. Isso incomodou os caras. Porque o Daemon é ignorante com eles. Concordo? Pô, o Daemon não tá nem aí, não mede palavras. Mas a consequência pior é que o Aemon chegou com a Vhagar em Harrenhal e destruiu tudo. Então assim, eles desobedeceram a Rhaenyra, não ajudaram nada de verdade no fim da Batalha da Goela e ainda perderam o time ali de moscar o Aemon e a Vhagar. E pra piorar, cara, o Aemon fez o maior estrago em Harrenhal. Porra, acabou, deu PT geral ali em Harrenhal, né? Cara, os bastardos aqui só fizeram M. E tudo isso seria evitado se mais uma vez alguém escutasse, respeitasse as ordens da Rhaenyra. Caraca, surreal isso, cara. Óbvio que os sementes tiveram uma mãozinha pra desobedecer, né? A Alice Rivers. E ela tem total interesse nisso. Ela diz que prestou um serviço à rainha. Mas na verdade ela quer Harrenhal pra ela. E ela falou isso pro Daemon. O Daemon não deu esperança pra ela ter um castelo. Ela é uma mulher bastarda, não faz sentido nenhum nesse universo dar um castelo pra ela. Então as regras aqui favorecem os senhores mais importantes, das casas maiores, sabe? Que tenham apoiado diretamente a Rhaenyra com exército ou qualquer coisa do tipo. Mas agora ela tem um baita trunfo, né? O Aemon ferido bem nos pés dela, né? Ela tem um candidato a rei pra cuidar e receber a gratidão dele. Cara, a Alice nunca teve um ar de confiável, mas agora ficou confirmado. Ela é interesseira, ela é ardilosa. O tipo de personagem que sempre faz a história de Game of Thrones ficar mais interessante. E essa atitude da Alice é igual a que os outros bastardos, né, os Sementes de Dragão, estão tendo. Lembra que no episódio passado eles estavam lá no Olho de Deus falando sobre o que eles iam ganhar se tornando cavaleiros? Esses bastardos também desejam ter castelos, eles querem ser senhores. Só que isso é muito pra qualquer bastardo, isso não acontece, não vai acontecer. Então, repara, olha a conexão aí, né? Tanto a Alice quanto os Sementes são exemplos de bastardos querendo ser senhores. Ok, agora vamos falar do Aegon. Ele e o Larys foram capturados no episódio passado e o plano é mandar eles no navio pra serem entregues pra Rhaenyra lá em Pedra do Dragão. Só que no meio da viagem, eles dão de cara com alguns guerreiros da triarquia que chegaram lá no continente. Aí os guardas ali foram atacados e essa foi a chance do Aegon e o Larys fugirem. Eles se salvaram, cara, digamos, por pura sorte, né? Só que aí o Aegon teimou em mudar os planos e ir pra Pouso das Gralhas. Se você parar pra pensar, isso é muito insano, cara. O cara tá literalmente cozido mesmo, por dentro e por fora, todo esbagaçado e quer fazer uma viagem gigante a pé, correndo risco nas estradas e pouca gente entendeu o porquê, o motivo. Ele não explicou ainda. Mas até o trailer da temporada 3 já mostrou esse spoiler, né? O que ficou lá em Pouso das Grades desde o dia que o Aegon foi queimado na batalha? O dragão dele, o Sunfire. E isso é uma jogada séria que vai ser sensacional, vai ser muito maneiro. Porque pensem, o lado dos verdes nesse momento só tem um dragão, a Vhagar, ok? É o dragão mais poderoso que existe, mas é um só. Com o Aegon recuperando mais um, ele aumenta o poder de fogo dos verdes. Literalmente. E vai rolar. Se prepara, preparem-se. Ok, agora vamos pra Porto Real, porque é ali que o episódio fica grandioso. Bom, a Alice finalmente tá conseguindo fazer o plano dela funcionar com as peças que ela tem. Foi engraçado, né? Ela levando a Helena pra ordenar que os guardas saíssem do posto pra deixar a Rhaenyra entrar sem resistência, né? O jeitinho da Helena, totalmente desembolsado. Acho que foi quase um episódio de The Office, né? O que fez isso engraçado é que a Alice tava ali usando a autoridade da Rainha Helena pra dar as ordens e a Helena ficou ali atrás sem autoridade nenhuma. Agora, você pode até não gostar da Alice, né, galera? Mas
sabe, o abuso que ela sofreu ali com o Lord Jasper Wyatt, ninguém com o mínimo de coração vai se sentir bem com aquilo. Foi horrível, aquilo foi horrível, né? E só um detalhe, isso também não tem no livro, ali, isso, cara, é uma adaptação da série, que mais uma vez eu digo, é pura energia de Game of Thrones, uma barbaridade dessa, cara. Tipo, é puro gore, né, cara? É drama demais. Bom, enquanto a Alicent tá no meio do caos, preparando tudo pra deixar Porto Real ser invadida e fugir dali, a Rhaenyra e o Daemon vão ir pra capital com alguns sementes de dragão. E eu até achei que foi uma entrada bem fácil, né? Só que ao mesmo tempo, foi muito badass. Não teve muita luta, a maioria dos guardas se renderam e tal, mas a aura da Rhaenyra e o Daemon chegando lá foi muito massa. E o que eu achei mais impactante é que a Rhaenyra não teve pressa de sentar no trono, não teve afobação. Isso é totalmente diferente dos verdes. Porque você lembra, cara, o Aegon ele foi coroado às pressas. O Aemon não perdeu nem um segundo pra sentar no trono. Isso é atitude de usurpador, ele foi rápido, ele tinha que ser rápido. Eles não podem perder tempo porque aquilo não é deles, não pertence a eles. Então eles precisam tomar rápido. Mas a Rhaenyra sabe que aquele lugar é dela. Isso faz toda a diferença. Agora, quando o Daemon foi nas masmorras e ele recebeu um presentinho deixado pelo Larys, isso aqui parece detalhe, mas tem um fio ardiloso por trás. Que pensem bem, pensem. O Larys fugiu com o Aegon. Mas agora ficou esclarecido que ele mandou prender o Otto Hightower lá na temporada 2 e deixou avisado que era pra entregar o Otto pra Rhaenyra quando ela chegasse em Porto Real. Então, cara, isso aqui é jogo nível hard. E por um lado, o Larys está guardando o Rei Verde. E por outro, ele traiu os Verdes, prendendo o patriarca da família e deixando de presente pra Rhaenyra. Cara, meu, o Larys é muito jogador. Tá sempre mexendo tudo, sempre na frente, cara. Ele sabia que em algum momento a Rhaenyra ia chegar e ela ia querer um Hightower qualquer pra se vingar. Então o que ele fez? Ele escolheu o velho e se adiantou. Sacanagem, sempre escolhe os velhos, hein, cara? É o que eu falo, meu pé torto tá sempre um passo à frente. E é claro que o Daemon ia aproveitar esse presente, né? Ele levou o Otto pra Rhaenyra, pra ela executar ele na frente de todo mundo. E aí sim, ela virar rainha. Isso é extremamente simbólico. Por quê? Porque ela queria matar o Aegon, que ficou no lugar dela. Mas o Aegon tá foragido. E quem arquitetou tudo isso há décadas foi o Otto. Então o Daemon entregou pra ela a espada Irmã Sombria, que é uma espada lendária, né? E a Rhaenyra não queria, cara. Ela sentia que não ia conseguir, ela tava insegura com aquilo. Muita gente pode ter pensado que aqui ela tava sendo fraca de novo. Não é exatamente isso, cara. Porque, galera, pensa no contexto todo. Olha o turbilhão de emoções que essa mulher passou nos últimos dias, recente. E na boa, não é fácil matar alguém, vocês podem achar que é fácil, mas não é, cara. Por mais que a gente torça vendo uma série, pensa na real, na realidade. Não é qualquer um que consegue olhar no olho de uma pessoa viva, ajoelhada na sua frente e descer a espada no pescoço dela. Por isso que a Rhaenyra fica adiando, entende? Mas o Daemon convence ela. O choro da Rhaenyra nessa hora, cara, é um choro feio, né? Meleca escorrendo o nariz e tal, né? Tipo, é zero cinematográfico, é absolutamente realista. Eu vi choro de verdade ali. Pra mim, é mais um show da Emma Darcy, que eu falei pra você. Emma Darcy, fenomenal nesse episódio. Aliás, é uma atriz sensacional. E aí, cara, ela precisa de 2 golpes pra decapitar o Otto, percebe? E ele já tinha provocado ela antes, né? Dizendo que ela não ia ter força pra fazer um corte só. E foi isso mesmo que aconteceu. Isso conecta com uma fala da Rhaenyra no episódio passado, né? Quando ela falou que tinha um corpo frágil de mulher, mas o coração de rei. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. A força dela não é igual a de um guerreiro grandão como o Daemon, né? Pra ter, tipo, arrancar a cabeça num golpe só. Mas é com isso que ela se torna rainha, cara. E achei muito maneiro um detalhe visual nessa cena. As pegadas de sangue na sala do trono. Porque quando a Rhaenyra finalmente sacrifica o Otto e vira a rainha, ela pisa na poça de sangue, né? E vai fazendo pegadas até chegar na escada do trono. E isso simboliza o rastro de morte que levou ela até ali. É bacana demais isso, né, cara? E pra fechar o episódio, a Alicent e a Helena foram capturadas tentando fugir de Porto Real. E deram de cara com o Otto decapitado no meio da sala do trono. Elas não esperavam por isso, né? Porque o combinado era que a Rhaenyra entrasse de boas em Porto Real e elas fossem poupadas. Mas elas acabaram de ser capturadas. Tudo bem que a Rhaenyra não tem interesse de executar elas, né? A tendência era soltar elas. Mas, cara, a Alicent viu o pai decapitado ali. Isso não era parte do combinado, não tinha combinado isso, né? Ela entregou a cabeça do filho, não do pai. Ou seja, é uma baita traição. Pra ela é. E o mais legal é que a Rhaenyra nem tremeu na base, tá nem aí, cara. Ela não ficou com medinho da Alicent pensar mal dela. Ela manteve a pose ali no trono e dane-se. Apertou o botão do F, falei. Agora, cara, tem uma fala do Daemon nesse episódio que pode dar o fio condutor dessa situação agora. Ele disse que a Alicent era uma conspiradora. E é mesmo. Ela agiu escondida para isso tudo acontecer. Você acha que agora, se sentiu traída pela Rhaenyra, ela vai parar? Vai nada, cara. Você acha que ela vai pegar as trouxinhas dela e ir embora na paz? Ah, é ruim. Rhaenyra acabou de trair o combinado delas e matou o papaizinho dela. Isso é pessoal demais. Bom, o episódio terminou nesse clima tenso e já deixou todo mundo aflito pra ver a continuação dessa cena no próximo domingo. Galera, deixa o link aqui embaixo do Fórmula YouTube 2026. Vem pro lado de cá, cara. Vem começar o teu negócio. Se o teu canal tá parado, vamos reviver teu canal, vamos começar algo novo. Eu te explico várias estratégias que vão funcionar. Não é algo que eu acho que vai funcionar. Eu tenho certeza que vai. Se você fizer o que tá lá. E é só realmente estratégias prontas, você copiar e colar. São vários canais Dark, inclusive, que eu tenho, cara, que funcionam os meus canais Dark. Como é que não vai funcionar pra você? Então não depende de um rosto. Dá um toque aqui embaixo, vem pro lado de cá, experimenta o Fórmula YouTube 2026 pra você ter um negócio seguro. Até o fim do ano, com o teu trabalho, com a tua dedicação, com a estratégia correta, com o método correto, você vai ter um negócio seguro rodando aí pra você sustentar a tua família. Vem pro lado de cá, tô te esperando no Fórmula YouTube. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, hein? Vou trazer mais vídeos pra você sobre Casa do Dragão essa semana, de verdade. Tem muita coisa pra gente conversar. Então, se inscreve, te espero no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui! Uhul!
Fizeram o Daemon de trouxa, Rhaenyra roubou os lotes, tretou com Corlys. Galera, esse episódio escalonou a pressão no nível absurdo. Mas você entendeu por que os Veias tomaram Tumbleton? Porque justamente essa cidade e não outra. E o que significa os ratos? E o sangue da Rhaenyra? Tem muito que você deixou passar, mas eu vou te explicar tudo agora. Vamos lá. Netrantes, Peter aqui, mais um episódio pra conta, e esse veio cheio de intrigas, cheio de traições, cheio de decisões questionáveis, e muito mais treta se forma, que a gente gosta, é o suco de Game of Thrones, mas o principal aqui são as nuances, galera, tem muito mais nas entrelinhas do que você viu nas cenas, e tem muitas adaptações bem diferentes do livro, então capricha nesse like, e lembra, pega qualquer vídeo aqui nesse YouTube, qualquer um, joga na Play Square, aperta o botão pra ter lá 3, 4, 5, 6 cortes verticais, horizontais, inteligentes, com legenda, ou seja, pronto pra subir, ou seja, você nem precisou assistir o vídeo inteiro, só jogou lá, ele te devolveu os cortes perfeitinhos pra você jogar no teu TikTok, no teu Instagram, no teu Shorts, eu tenho feito isso nos meus perfis, tem conseguido muitos seguidores novos. E aqui, principalmente, pode olhar os cortes que a gente tem feito aqui dentro do próprio YouTube. No nosso canal, a gente usa Play Square. Você pode fazer a mesma coisa no nosso próprio canal, a gente deixa vocês fazerem cortes. E vocês não têm noção como isso facilita o trabalho. O que antes você levava, tipo, horas pra fazer durante o dia, agora você faz num clique. Link da Play Square aqui embaixo ou no QR Code, vai lá, faz sua conta e depois, ó, só espera os inscritos chegarem e os seguidores chegarem. É isso que vai acontecer com você. Vamos lá! Galera, pra começar, é bom lembrar que a gente teve um salto temporal de alguns dias entre o episódio 2 e o episódio 3. Um salto curto, lógico, mas o episódio tá mostrando os primeiros dias da Rhaenyra no poder. O nome do episódio é Rhaenyra, a Triunfante, que de triunfo mesmo aqui teve pouco, ok? Na boa, cara, a Rhaenyra aqui tá, porra, à beira de um burnout. E olha que ela foi preparada pelo Viserys pra ser rainha um dia. Mas é como dizem, o diabo tá nos detalhes. A Rhaenyra foi preparada sim desde nova, mas ela foi preparada pra governar um reino que o Viserys deixou. Um reino estável e em paz, né? Um reino próspero e não um reino pulverizado pela guerra. E esse é o coração de tudo aqui. A Rhaenyra pegou um reino todo zoado. As economias da coroa, a alimentação do povo, o comércio, a lealdade do povo, dos exércitos, por aí vai, muita coisa. E mais, a guerra não acabou. Isso vai ficando claro no final. Um dos principais desafios aqui é a grana, ok? Porque economicamente, pô, o reino tá uma tragédia, né? Comércio, serviço, abastecimento, tá tudo falido. E pra piorar, o dinheiro da coroa sumiu, né? Dessa coroa que eu tô falando. É falado no episódio, inclusive, que o castelo só tem dinheiro pra se manter mais uns dias, né? A série piorou a situação financeira aqui. Mas eu achei bom porque dificulta ainda mais as coisas pra Rhaenyra. Legal, né? Mais obstáculo. Isso dá mais uma camada de drama pra história dela. Eu acho que a série tem feito muito isso. Porque não é só dinheiro pra governar, né? Ou pra cuidar do povo. É dinheiro pra tudo. Até pra ser rainha, concorda? Bom, além do problema da grana, o Septão Eustace se negou a coroar ela. Isso é um ponto importante, que ele não é só mais um traíra que apoia o Aegon. Ele também é um dos narradores do livro Fogo e Sangue. E ainda ele traz uma questão muito antiga em Westeros, né? Que é a implicância da fé dos Sete com os Targaryen. Galera, em geral, o pessoal da religião não tanca os Targaryen por causa da magia dos dragões, os incestos que eles cometem. Enfim, a cultura dos Targaryen desde sempre é incompatível com eles. Por isso que é importante quando ele ameaça a Rhaenyra, dizendo que era melhor ela não ficar contra a fé. Isso tem muito contexto com o histórico dos Targaryen, desde os tempos antigos até o futuro. Isso é uma regra, né? Que poucas vezes vai ser diferente em toda a história Targaryen. Mas tem muito mais coisas perturbando a Rhaenyra e é tudo ao mesmo tempo, né? Ela ainda tem que lidar com o restante dos traidores, os assuntos inacabados como o Aegon e o Aemon. O Daemon tá botando pressão para expandir a conquista dos territórios para as cidades livres. E nessa tem um detalhe que antecipa o que a gente deve ver no próximo episódio, que é o Daemon indo pro vale cobrar uma grana da Lady Jane Arryn. Você lembra quem que tá nas terras da Lady Jane, né? Pois é, o Daemon tá com algumas pendências. E uma delas é encontrar o Robo Velhas e quem monta ele. E é provavelmente aí que ele vai descobrir que a reina foi responsável pela bagunça da Batalha da Goela. Mas o Daemon prometeu pra Rhaenyra que ia caçar e acabar com o montador do Robo Velhas, né? Ele só nunca vai imaginar que é a filha dele. Então se no próximo episódio ele for lá cobrar a grana da Lady Jane, é certo que ele vai achar o Robo Velhas e a reina. E a história vai se revelar, a gente vai descobrir o que vai acontecer. Bom, como tudo nesse assunto é a versão da série, a gente não tem como adivinhar. Só dá pra chutar se ele vai acabar com a raça da reina, ou se ele vai perdoar, se ele vai defender a filha dele com a Rhaenyra. Enfim, são muitas opções, né? Mas, vamos raciocinar aqui. Querendo ou não, a reina tem um dragão. Então, na teoria, o lado preto tem um dragão a mais agora. Galera, não vou dar spoiler aqui, mas a gente tá no meio da dança dos dragões, né? E cada dragão conta. Quiseram eles terem minha sogra, né? Mais um. Principalmente com os próximos eventos, né? Só digo isso. Não vou passar daqui, te prometo. E falando em dragão, no episódio disseram também que o Sunfire foi encontrado morto. Eu não acredito. Até porque tem uma situação com o Sunfire que a série não pode mudar do livro, cara. Não pode. Também só digo isso. Tô dizendo muito. Vocês vão me dizendo aqui embaixo. Vocês vão dizer, Pê, tá exagerando. Pê. Vão me corrigindo, ok? E de novo, a própria HBO já mostrou o Aegon reencontrando o Sunfire. Agora, geral, tá se perguntando se ele encontrou vivo ou morto. Mas eu aposto que tá vivo sim, ok? Agora, um ponto importante desse episódio, não é só as cenas em si, mas os simbolismos que aparecem toda hora. Tem muitas metáforas nessa história, como por exemplo os ratos do castelo, o modo que a Rhaenyra fica sentada no trono, e até a menstruação da Rhaenyra. Pois é, vamos por parte, ok? Primeiro os ratos. Eles apareceram até no bordado, na abertura da série. A justificativa pra tantos ratos na Fortaleza Vermelha é porque o Aegon mandou matar os caçadores de rato. Mas você lembra o motivo? Lembra o porquê disso? Isso tem a ver com o episódio Sangue e Queijo da temporada 2. Você lembra da vingança de um filho por um filho? Depois que o Luke morreu, o Daemon contratou 2 mercenários em Porto Real pra matar o Aemon. E esses caras eram justamente caçadores de rato. E por que caçadores de rato, Peter? Porque eles tinham passe livre, conheciam os túneis do castelo. Mas os caras mataram o filho do Aegon, né? O Jaehaerys. Por isso que o Aegon ficou doido e mandou matar todos os caçadores de ratos. Mas isso só explica o porquê a fortaleza está infestada. Só que tem mais um sentido nisso tudo. No inconsciente coletivo, rato significa covardia, traição. Você é um rato, não é isso? Ou seja, você é um covarde, você é um traidor. Então quando a Rhaenyra aparece no trono e tem ratos assim, né? Passando por perto, ou em qualquer lugar dos corredores do castelo, isso
Isso é um simbolismo de que os traidores, né, os apoiadores dos Verdes, ainda podem estar circulando, se esgueirando pelo castelo, nos túneis onde os ratos ficam. E é por isso também que a Rhaenyra faz um banquete e serve ratos pros nobres. Ela não quer só dar uma lição e mostrar pros nobres o que o povo comia enquanto eles guardavam estoques. Ela tá literalmente chamando cada um ali de covarde, de traidor do reino também. Bom, depois tem outro detalhe que ficou ainda mais evidente nesse episódio. A Rhaenyra nunca parece confortável sentada no trono. Pode reparar. Primeiro que não deve ser nada confortável mesmo sentar num trono de espadas. Só que repara, sempre que a Rhaenyra tá no trono, ela tá sendo bombardeada de problemas. Ela tem que tomar decisões impossíveis. Então isso também reforça a ideia de que o poder nunca é confortável de verdade. A gente acha que eu quero ser poderoso, mas tem que arcar com as coisas, né? Só lembra daquele filme lá do Jimmy Carrey que ele vira Deus. Não é isso? Bom, e além disso, tem a menstruação. Isso não é detalhe à toa. É um reflexo de uma questão que vem sendo trabalhada em cada episódio dessa temporada. O fato dela ser mulher e precisar também ser rei. Isso conversa com a frase que ela disse no episódio 1, de ter corpo de mulher, mas alma de rei. E no episódio 2, o Otto peitou, dizendo que ela não tinha força de um homem pra decapitar ele. Bom, agora no episódio 3, do nada, ela é pega de surpresa pela menstruação. Um rei não vai ter o contratempo de sangrar bem na hora de receber o povo, né? Não vai sentir, sei lá, cólica enquanto tá em audiência com súditos. Não vai precisar de um chazinho pra cólica durante o jantar. Percebe a diferença? Então, tem desafios invisíveis que ela tá assando ali que só existem pelo fato de estar no lugar do rei e não ser um homem. Lógico que nada disso faz ela ser incapaz, não é isso? Mas são coisas a mais que um rei homem não teria. Outro simbolismo aparece já no finalzinho do episódio, que é o fogo nas bandeiras verdes, enquanto Tumbleton também tá queimando lá no meio da campina. É fogo lá, é fogo cá, ao mesmo tempo, simultaneamente. Então quando a Rhaenyra olha pra fogueira dos estandartes Hightower, ela também imagina o fogo que os Hightower estão botando lá em Tumbleton. E no geralzão, o sentido de tudo nesse episódio é que a Rhaenyra tá cercada de gente por todos os lados na Fortaleza Vermelha. Parentes, servos, aliados, traidores, súditos, mas no fundo, ela tá sozinha. É tudo em cima dela, a pressão é toda nela. Por isso que ela comete o absurdo de pedir conselho pra Alicent. Isso não tem no livro, mas faz sentido pro rumo que a série tá tomando, né? Acho que a série tá se construindo bem amarradinha. É uma aproximação cheia de desconfiança entre as duas. Mas ainda assim é uma aproximação, entende? Mesmo se elas confiarem uma na outra. Tá rolando ali meio que uma trégua, né? Digamos assim. Isso não muda o fato delas ainda estarem em lados opostos. E não coloca elas como aliadas. Mas isso deixa a relação delas mais complicada que simplesmente inimigas. É uma trama, galera, que se for bem feita, vale a pena existir, porque abre espaço pra mais ressentimento e mais trairagem ainda, que a gente gosta. E falando em ficar sozinha, um aliado importante tá virando as costas pra Rhaenyra, o Corlys. Ela se recusou a dar legitimidade pros filhos dele. E olha que ele pediu com um jeitinho, você viu, né? Foi ele escorregando, sabonete. Aí ela tentou, né, escorregar, tal, deixou o assunto pra depois, se fez de sonsa na hora de sagrar o Adam como cavaleiro, mas não deu. O Corlys foi, com razão, cobrar um favor. É literalmente, cara, só uma canetada e o problema da sucessão da Casa Velaryon tá resolvido. Mas, cara, a Rhaenyra não quer mexer com isso não, e o argumento dela é que o reinado só começou, mas, galera, a Rhaenyra não quer mexer com isso não, ok? E o argumento dela, cara, é que o reinado só começou agora e ela não pode sair por aí legitimando o bastardo. Bom, o Corlys leva pro coração e começa a jogar pra fora toda a sujeira debaixo do tapete. Ele chega a falar que sempre soube que os filhos dela, né, que são os netos dele, eram bastardos. E ele sempre fez vista grossa. Aí agora ela quer evitar bastardos no reinado dela. Galera, o herdeiro do trono de ferro é fruto de uma pulada de cerca. E ela tá com frescura pelos herdeiros. Deriva a marca? Ok, a Rhaenyra tem os motivos dela, mas o Corlys também tá coberto de razão. E essa situação com o Corlys também é outra adaptação da série. Mas isso ajuda a complicar ainda mais as coisas pra Rhaenyra. Porque assim, cara, pô, é vacilo mesmo. O Corlys sempre fez tudo pra ajudar a causa da Rhaenyra. Então isso é um problema a mais pra cabeça da Rhaenyra. Porque, mais uma vez, ela não tava preparada pra isso. E fica claro que não tá. E eu nem digo por mal. Ninguém ali tá preparado pra assumir o reino do jeito que tá. Falando em legitimação, na hora de sagrar os sementes de dragão como cavaleiros, o Ulf deu a ideia de ser Targaryen e a Rhaenyra negou na lata. Ela tá com todos os alertas ligados nesse assunto de bastardo. Cara, é filho do Corlys pra cá, é Ulf pra lá. E no meio disso, ela já sabe que o filho dela sempre vai ser olhado como ilegítimo. Isso também é um eco com o futuro da casa Targaryen. Esse lance, galera, de legitimar bastardos Targaryen, né? Ainda mais com a espada Irmã Sombria, vai ser um problemão no futuro, pode esperar. E ó, não é nem spoiler, porque, pô, isso nem vai aparecer na série, né? Mas essa coisa de bastardos legitimados no futuro vai virar as rebeliões de Blackfyre, que vão ser um pesadelo pra casa Targaryen. Então, galera, essa situação com a Rhaenyra negando um bastardo Targaryen mostra que isso já era uma preocupação desde os tempos dela. Ok, mas vamos agora pro auge do episódio, que também é novidade na série. O Ormond Hightower, né, se ajoelha, se rende pro Daemon. E é uma visão casca grossa. Que de um lado, o Ormond tem um exército de milhares e milhares de soldados, e o Daemon aparece com 3 dragões. Já era, cara, não tem o que fazer. Ok, o Ormond tem um dragão do Daemon, mas o Daemon é jovem, né, não dá pra bater de frente com o Daemon. Então o Ormond concorda em se render, bater retirada e entregar o filho da Alicent. O principal aqui, galera, é que o Daemon pediu o garoto como refém, porque ele é filho da Alicent com o Viserys, então ele é meio irmã da Rhaenyra. Então automaticamente ele tá na linha direta de sucessão. E a essa altura do campeonato, cara, o que eles menos precisam é de mais um filho do Viserys podendo chegar no trono. Chega disso. Então mesmo o garoto sendo jovem, né, só o fato dele existir já é um risco. Por isso que o Daemon faz o Daemon de refém e ele insiste que a Rhaenyra tem que matar ele. Ok, mas voltando pro campo de batalha. Cara, o dragão entregou lá na primeira sequência que o moleque era errado, né? Olha a cara da Tessarion. Ela fica parecendo John Travolta, aquele meme, né? Parecia que era. Se o Daemon tivesse prestado atenção no dragão, cara, ele não ia ser passado pra trás com o moleque errado. Mas o plano funcionou porque nem o Daemon nem a Rhaenyra conhecem o garoto. E é por isso que só lá no final, né, quando a Alicent olha pro menino, que ficam sabendo que o garoto não é o filho dela. Bom, agora a melhor parte foi a Rhaenyra fiscalizando o cabelo do garoto quando ela soube que pintaram ele de branco. Eu tenho certeza que na cabeça dela foi 30% raiva e 70% de miserável um gênio. Agora é oficial. Existe água oxigenada em Westeros. Não tem mais o que falar, galera. Eles também passam, descolorem o cabelo. Eu já pensei em fazer isso pra virar YouTube, né? Não, mas ele tem que pintar de azul. Galera, eu aposto que na hora a pessoa podia ter feito isso antes, né? Tá bom, cara. Se ela soubesse dar pra deixar o cabelo branco, ela tinha economizado décadas de problema com os filhos bastardos dela. Ok, só tô zoando, mas foi a única coisa que passou na minha cabeça nessa hora. Acho que na tua também. E como eu falei, cara, isso também é uma adaptação da série. Na hora que o Ormond se rendeu, já deu pra perceber que a série tava mudando as coisas. Mas agora, escondendo a identidade do verdadeiro Daemon mais um pouquinho, eles conseguiram plantar um plot twist pra geral e foi muito legal. Essa ninguém previa. Todo mundo achou que o Daemon real era o garoto ruivo que apareceu do
do lado do Lord Ormond no começo da temporada. Agora a série fez todo mundo achar que se enganou. E no fim a gente tava certo. Era ele mesmo. E não o cria de cabelo descolorido, né? Mas essa não foi a única vigarrice do Ormond, não. Ele fingiu a rendição, fingiu que foi pra casa, quando na verdade ele levou o exército e o verdadeiro Daeron com o dragão e tudo pra invadir Tumbleton. E pra quem não tá ligado, Tumbleton não é uma cidade aleatória. Ela é importante demais nesse momento da guerra. Tumbleton fica numa posição estratégica da Campina. Ela serve como uma passagem pra quem quer avançar em direção ao Porto Real. Então, quando Lord Ormond Hightower invade a cidade no fim do episódio, ele não tá só conquistando um pontinho no mapa. Ele tá abrindo o caminho, tomando o controle da rota, da estrada e até dos suprimentos. Porque Tumbleton, galera, também tem peso político e econômico. A Campina é uma das regiões mais ricas e férteis de Westeros. Essa região é praticamente o celeiro do reino inteiro. Então, controlar Tumbleton significa controlar a rota pra Porto Real. Comida, comércio, impostos, né? Apoio local, capacidade de manter o exército funcionando, tudo isso. Ou seja, a invasão do Ormond não é só um ataque militar, é uma jogada estratégica pra enfraquecer os pretos e mostrar que os verdes ainda têm força e território pra transformar essa guerra aí, cara, num pesadelo ainda maior. Mas pior, cara, porque a Rhaenyra não pode chegar lá com 3, 4, 5 dragões e tacar fogo na cidade inteira, porque ela ia queimar os inimigos e os súditos dela junto, né? E você viu, ela tá tentando de tudo pra ter uma popularidade legal com o povão. Ela quer ser do povão, né? Ela peitou os ricos, roubou deles, tá cobrando impostos dos ricos e distribuiu a comida deles pros pobres. A Rhaenyra é populista pra caramba, cara. Por isso que queimar Tumbleton inteiro não é uma opção. Ela não pode cair na armadilha e sacrificar o povo inocente dali, né? Mesmo que o povo já seja refém e esteja ali morrendo na mão do inimigo. Ok, mas o que ela vai fazer, Peter? É complicado, cara, porque ela tá sobrecarregada, ela tá perdida, muito peso, muita pressão, né? E ela dissolveu o conselho. Ela ainda tem a missária, mas ela não é estrategista de guerra. O Daemon também tá cheio de demandas, cara, não tá na melhor fase de comunicação com a Rhaenyra. O Corlys tá magoadinho, né? E a Rhaenyra? Bom, o episódio começou com aquele ar de esperança, né? Da Rhaenyra finalmente sendo a rainha que ela nasceu pra ser. Mas nada se realizou de verdade. Galera, eu acho que a lição final é que sentar no trono de ferro não é garantia de que a guerra acabou. E não acabou mesmo. É porque a gente ainda tem muitos assuntos inacabados. Além de Tumbleton, tem Aegon e Aemon por aí. Vai vendo. Deixei o link da Play Square aqui embaixo. Faz seu canal de corte, faz seu perfil de corte, faz seu perfil no TikTok, no Instagram. Corte já vem com legenda, vem seguindo o protagonista. Se for podcast, ele bota uma pessoa em cima, outra embaixo. É maneiro demais isso, cara. É uma mão na roda absurda. E não só isso, quer ganhar dinheiro, por exemplo, com TikTok Shop? Lá dentro tem um radar viral onde você consegue ver, inclusive, os produtos que estão em alto pra você poder vender no teu TikTok. Não tem lugar que vai te mostrar isso. Toca aqui embaixo, vai pra Play Square. Tamo junto, galera. Agora toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixei aqui do lado minha última música. Chegou a ouvir minha última música? Se for, vai lá, fala, vindo aí, Nerd. Eu vou te dar coraçãozinho. Tá postado. Valeu, galera. Fui. Uhul. Corlys deixou a Rhaenyra pra trás. Daemon mentiu pra ela. O Aegon foi humilhado. Isso tudo nem é o mais grave desse episódio. Agora tem mais 2 pretendentes ao trono de ferro e pouca gente percebeu. E outra, será que a série vai apelar pra magia? O que tem aqui que é a invenção da série e o que tem no livro? E as conexões com Game of Thrones, você percebeu? Então vem que eu vou esmiuçar esse episódio inteiro agora, frame by frame. Vamos lá! Nerd Trunks, Peter aqui, bom, a gente chegou agora no meio exato da temporada 3. Não teve campo de batalha, não teve incêndio de dragão, mas teve muita conspiração, muita treta, que a gente gosta. E todos os acontecimentos aqui são muito mais simbólicos do que parece. Tudo tem um contexto mais profundo. Então bora comigo revisar tudo, mas agora aquele mergulho completaço, ok? Capricha nesse like, eu sei que você gosta. Tá, que nota você tá dando até agora pra essa série? Comenta aqui embaixo, tô olhando nota, 0 a 10, vai lá. Bom, tudo começa lá em Tumbleton, né? Você viu que o exército entrou na cidade e obrigou todo mundo a trabalhar pra eles. Mas isso é só a ponta do iceberg. Vamos olhar de perto. Soldados do Ormond renderam Tumbleton inteira simplesmente com autoridade. Não tem nada incendiado de dragão, não tem cidadão sendo eliminado, né? Então, tipo, não foi uma invasão violenta. A guerra aqui nesse momento não é direta, ela é simbólica e é psicológica. Porque pensa só, o exército tem armas e não usou. Eles têm um dragão e não usam. E ao invés de agredir fisicamente os habitantes, eles estão impondo a presença. Então você percebeu essa nuance? E mais, soldados passaram meses acampados em barracas, no meio do nada. Isso quer dizer que eles não precisam de abrigo. Mas agora, ao invés de acampar na cidade, né, eles estão indo agora pra dentro das casas. Eles vão comer, dormir e ficar ali, junto com os moradores. Essa estratégia não é só eficiente pra dominar o povo através do medo, ela também impõe uma dificuldade a mais pra Rhaenyra. Os inimigos estão literalmente misturados com o povo comum, que são leais aos pretos. Então o jogo aqui não é contra a cidade em si, é simplesmente pra provocar a Rhaenyra e deixar tudo ainda mais difícil pra ela resolver, porque ela simplesmente não pode sacrificar uma cidade inteira pra eliminar o inimigo. Isso é genial. E nesse episódio eles focam muito numa casa específica, a casa da mulher de vestido azul. Quem não percebeu? Ela é Cat, a esposa do Hugh Hammer, semente dragão que voa o vêmito em nome da Rhaenyra. Ela fugiu do Porto Real e foi morar com o irmão dela em Tumbleton. E que azar, né? Faz muito tempo que ela tá lá e a cidade foi invadida. Bom, nessa ela foi atacada por um militar chamado Garrick e foi aquela confusão. O que esse soldado fez, galera, é inaceitável em todos os cantos de Westeros. Até em Essos e nas cidades livres essa lei também vale. O direito de hóspede é uma tradição antiga e sagrada e vale pros nobres e plebeus. Qualquer pessoa que chega numa casa, come e bebe debaixo do teto do anfitrião, o direito do hóspede começa a valer. E assim que começa a valer, a regra é clara. Nem o hóspede pode prejudicar o anfitrião e nem o anfitrião pode prejudicar o hóspede, né, durante toda a estadia. É um pacto de segurança inviolável. Para um hóspede e um anfitrião quebrar esse pacto em Westeros é um crime hediondo, infringindo todas as leis dos deuses e dos homens. Por isso que o Lord Ormond faz valer a lei do direito do hóspede pra punir o soldado. Mas aí que tá, né? Ele tinha um plano B com esse escândalo. Ele puniu o soldado como ele disse que ia fazer, mas de noite ele usou o irmão da Cat pra servir como rito de passagem pro Daeron, o verdadeiro Daeron Targaryen. Então aqui a série faz um paralelo exato com a Rhaenyra, porque lá no episódio 2 dessa temporada, o Daemon obrigou a Rhaenyra a executar o Otto Hightower, porque era esse o gesto necessário pra ela virar rainha, né? Ela não queria matar o Otto, mas fez. Então aqui é quase o mesmo. O Ormond obrigou o Daeron a executar outro cara, e assim ele viraria rei. Ele também não queria matar o irmão da Cat, mas fez. Isso mostra que o Daeron obedece tudo que o Ormond fala. E um detalhe interessante é que no início dessa cena, a Tessarion tenta proteger o Daeron
Daron quando o Ormond chega. Isso mostra que ele ameaça o Daron. Isso tudo também mostra os planos do Ormond que ele escondeu desde o início. Desde que ele ficou com a guarda do Daron, ele vem preparando o garoto pra assumir o trono. Então a conspiração do Ormond existe há muito tempo. Há muito tempo antes da briga entre os verdes e os pretos. Se você parar pra pensar, cara, a série tá contando que desde que o Viserys ainda era vivo, o Ormond tá criando o Daron. A Alicent até falou que mandou o Aeron pra Vila Velha, que ela queria que esse filho dela fosse um Hightower. O garoto foi afastado da família Targaryen, dos costumes deles, e foi criado totalmente na cultura, no território, na religião dos Hightower. O Ormond garantiu que o garoto tivesse um mínimo de vínculo e influência com os Targaryen. Ah, e claro, né, a série mudou a fisionomia dele. Ele não tem cabelo branco Targaryen, como é no livro, ok? Aqui ele tem skin Hightower. Isso não é à toa. A série tá criando uma construção grande com isso. E agora eu te pergunto, a Alicent tá ciente disso tudo ou foi só coincidência? Porque a ambição do Ormond é levar o Daron pro trono. E aí, Alicent? Você percebeu que na cena que a Rhaenyra e a Alicent conversam sobre o Daron e o Ormond, a Alicent ficou cutucando as unhas lá, igual ela fazia na juventude? E essa mania aparecia sempre que ela tava nervosa. Por enquanto ela tá muito boazinha, colaborando com a Rhaenyra, mas lembra, o Daemon já cantou a pedra. Ele disse que a Alicent é uma conspiradora. Bom, eu não vou soltar essa informação até o fim da temporada só por segurança. Me diz se você acha que tem dedo da Alicent na conspiração do Ormond ou não. Continuando, nesse episódio a gente viu mais de perto como que era o dia do Daron acompanhando o Ormond, né? E deu pra perceber vários detalhes. Primeiro, todo mundo ali chama o Daron de príncipe. Então pra galera de Vila Velha, a identidade real do Daron não era segredo pra ninguém, né? Segundo, o Ormond explicava pro Daron o significado de todas as ações e decisões que ele tomava. Você percebeu essa? Tipo, ele sempre dizia, um líder tem que ser assim, um líder faz isso, né? Quer dizer, o tempo todo ele tá ali, né? Formando um rei na surdina. Lá no final, quando o Ormond encontra com o Daron, ele fala também uma coisa que parece um detalhe, mas é muito importante. O Ormond chega corrigindo o Daron. Ele não gosta que ele seja ligado a Tessarion, o dragão dele, porque isso é coisa de Targaryen. Pro Ormond, o sangue Targaryen que o Daron tem é uma mancha. Essa é a prova de tudo que o Ormond pensa e o que ele quer. Ele quer um Hightower no trono. E a melhor opção que ele tem é o Daron, né? Que tá na linha de sucessão do Viserys. Digamos que ele é o mais Hightower dos filhos do Viserys. Ele tem aparência Hightower, foi criado dentro das tradições da religião dos Hightower. Nenhum outro filho do Viserys teve isso. Então o Daron foi moldado pra ser um rei Hightower. E esse plano ainda tá em andamento. Bom, voltando um pouquinho, né, no episódio, quando o Ormond tá tomando banho, os Lords de Tumbleton vão questionar ele, ele diz que ele vai restaurar a linhagem legítima do trono. Parecia que ele tava falando do ego, mas não. Agora ficou claro que pra ele a linhagem legítima do trono tá ali, servindo como escudeiro dele. O Daron que tem sangue e a fisionomia Hightower. Você acabou de revelar mais uma camada de conspiração. O Ormond parece que lutava pelos verdes, mas ele luta pra ele mesmo. Outro detalhe que comprova isso é que a Rhaenyra pede pro Maester vasculhar toda a correspondência que o Ormond mandou pra Fortaleza Vermelha durante todos esses anos. E ele não encontrou nada. Então isso reforça que o Ormond tá de fora do golpe dos verdes e sempre agiu pela própria causa, né? Ele tá lá, tocando os próprios planos de sucessão por debaixo dos panos todo esse tempo. Então a gente tem mais uma linha de conspiração aqui, com mais um pretendente ao trono, o Daron. E por que o Ormond quer tanto o Daron no trono? Primeiro pela facilidade, né? É um filho do Viserys, então ele tem tanta legitimidade quanto a Rhaenyra ou o Aegon. Isso facilita a aceitação dos súditos. Só que com isso, galera, ele consegue governar, né, diretamente sem arranjar confusão, porque o Daron é totalmente submisso a ele. Então, claramente, cara, o Daron tem medo e é submisso a ele. Então, se o Daron usar a coroa, ele vai fazer tudo que o Ormond ensinou e vai continuar fazendo tudo que o Ormond quiser. Ele vai ser um fantoche do Ormond. Pelo menos é isso que tá na cabeça dele. É um plano inteligente? É. É audacioso? Porra, também é, né? Mas não dá pra dizer que o Ormond é um cara infalível. Ele tem dois pontos fracos. O primeiro é o descontrole emocional, e uma prova clara disso aí foi quando ele atacou a mesa com a espada. E só o fato do Daron já saber que isso ia acontecer já mostra que é um comportamento padrão. O segundo ponto fraco é a sensibilidade com cheiros. Cara, o tempo todo tem perfumes e incensos perto do Lord Ormond. Inclusive a Alicent contou isso pra Rhaenyra nesse episódio. E se a Rhaenyra for esperta, ela pode usar esse ponto fraco no Ormond contra ele. Tipo, não é lá uma coisa que se diga, pô, minha nossa, que ponto fraco. Mas galera, pra quem não tem nada, qualquer coisa de alguma coisa, não é? E pra variar, né, a situação da Rhaenyra não tá nada boa e nada parece melhorar. O Corlys meteu o pé e foi caçar piratas na triarquia, que ainda sobraram da Batalha da Goela, né? E deixou o Alicent substituindo ele. Nesse ponto, o Corlys e a Rhaenyra não romperam o vínculo, mas eles estão magoados um com o outro. Então, o Corlys foi dar um tempo. Não é um rompimento total porque ele não se desfez do símbolo de mão da rainha, mas ele deixou o Alicent no lugar dele no conselho. E não é a primeira vez que o Corlys faz isso. Na temporada passada, o Corlys nomeou o Alicent como segundo no comando da frota de Deriva Marca. Isso é bom pro Alicent, pra ele mostrar o valor dele pra Rhaenyra. Mas pra Rhaenyra também é bom, cara, porque o Alicent parece um cara leal, né, que tem a cabeça fria, e a Rhaenyra precisa disso nesse momento tão mais que nunca. Bom, depois disso, a Rhaenyra e o Alicent conversam no castelo, olhando pra maquete do Viserys. Lembra que ele passou anos construindo o modelo da antiga Valíria? E aí a Rhaenyra diz que o pai dela fez aquilo pra lembrar que grandes impérios caem. Mas isso não é verdade. Essa é a interpretação pessoal da Rhaenyra, né? Porque é ela que tá com o império caindo na mão dela. Então, ela tem essa visão. Na real, o Viserys fez aquilo porque ele era apaixonado pelas histórias, pelos heróis antigos. E ele governou num tempo de paz. Ele não precisou lutar em nenhuma batalha, né? E nem conquistar nenhum território. Ele tinha muito tempo livre. Por isso que ele pode brincar de maquete. Mas é interessante, galera, como a série usou uma coisa tão pessoal do Viserys pra Rhaenyra se projetar. O que ela acha que é a visão do Viserys, na verdade, é a visão particular dela. Tem outro detalhe aqui que conecta direto com Game of Thrones. Volta um pouquinho. Quando o Aegon ficou sabendo da vingança do sangue e queijo, que mataram o Jaehaerys, o filho dele, ele descontou a raiva nessa maquete. Por isso que algumas partes estão quebradas aí. Depois o Aegon mandou matar todos os caçadores de ratos. E a Fortaleza Vermelha tá infestada agora, né? Mas até essa maquete tá infestada de ratos. E nessa hora o Alicent dá uma ideia simples pra Rhaenyra. Ter gatos na fortaleza. É uma ideia genial. Boba, mas genial, né? Que é tão eficiente que a Rhaenyra vai adotar. E esse costume vai permanecer até o tempo de Game of Thrones. Lembra, cara? Até a Arya perseguiu os gatinhos pela fortaleza. Eu achei bem legal essa conexão. Achei bem bacana a gente lembrar disso. E ao mesmo tempo isso mostra, né? O quanto que o Arya pode ser um ótimo aliado pra Rhaenyra. Ele é calmo, ele tem ideias boas. É disso que ela precisa agora. Ainda nesse episódio, a Rhaenyra ainda tá montando um conselho. E nem sabe se confia totalmente em todo mundo. Um exemplo disso é o Maester Orwell. Ela deu um voto de confiança, mas ainda tem um pé atrás com ele. E uma curiosidade, quando a Rhaenyra manda ele voltar pro lugar dele na mesa do conselho, ela não deixa ele manter a tradição de pegar uma das bolinhas de pedra. Essas esferas do conselho foram um símbolo introduzido aqui na série, lá na temporada 1, né? Isso nunca existiu em Game of Thrones. Aqui na série, essas esferas serviam pra marcar a presença dos membros do conselho na mesa. Mas
Mas agora, a Rhaenyra deixou claro que esse costume ia ser abandonado. É como se a série estivesse explicando o porquê isso não existe mais no futuro. Foi a Rhaenyra que eliminou esse símbolo. Ela chama de vestígios de um regime morto. Guarda isso, ok? Mas ok, falando no pequeno conselho, a Missária deu uma ideia valiosa pra Rhaenyra. Ela sugeriu que ela nomeasse um mestre da moeda pra poder culpar o sujeito quando o povo ficasse revoltado pela falta, né, de dinheiro do reino. Então aqui na série, ela decide usar o Sir Tormund Manderly como bode expiatório pra esse cargo aí. Então quando der M, a Cuba fica sendo dele. E já que ela não foi com a cara dele no episódio passado, tá aí uma vingancinha. E por falar em vingancinha, parte do povo não tá feliz com a Rhaenyra. O Ulf foi pra Gandai e na volta ele vem pedindo vários favores pros colegas da taverna. A Rhaenyra proíbe ele de voltar na taverna. E pra tentar mudar de assunto, né, ele conta que viu um grafite pela cidade chamando ela de Rainha dos Bastardos. Mas você reconheceu o símbolo colorido do lado das palavras? São faixas azul, vermelho e verde, que fazem referência ao brasão da casa Strong. Isso mostra que o povo sabe que os filhos bastardos da Rhaenyra são frutos da pulada de cerca dela com Harwin Strong. E aí eu te pergunto, esse ataque tem por trás uma fofoca muito detalhada. Será que não tem dedo do Larry Strong nisso aí? Porque uma coisa o povo vê que os filhos dela não se pareciam com o pai oficial. Outra coisa é saber de que família era o pai biológico deles. Bom, seja como for, isso pegou bem no calcanhar de Aquiles da Rhaenyra. A fofoca de filhos bastardos, cara, é a maior insegurança do reinado dela. Então ela pede pros mantos dourados irem pra cidade, descobrir quem fez isso. E o resultado é catastrófico. Eles usaram a força contra gente inocente. Se no episódio passado a Rhaenyra quis comprar a simpatia do povo, distribuindo comida, agora ela põe tudo a perder, censurando o povo com violência. Cara, isso aí é um total tiro no pé, né? Sem querer, cara, ela executou uma mudança de regime. Um regime diferente em cima do regime morto que ela falou antes. O Viserys tinha um reino de paz. E agora o mesmo reino tá experimentando a tirania de uma rainha paranoica. Então agora vamos falar do Aegon. Primeiro estudo. Pô, galera, tá de sacanagem que ele e o Larys eram 3 passos e acharam o dragão, né, cara? Que edição horrorosa, né? Mas ok, vamos seguir. O Aegon abraçou o Sunfire e disse que ele tava vivo. Mas ele sentia que tava vivo. Mas o resto do mundo diz que aquele dragão tá morto. Eu não vou dar spoiler, mas esse dragão tem que tá vivo. Eu só não sei o que a série vai fazer. Mas o Aegon guardou uma escama do Sunfire com ele. Percebeu isso? Será que veio alguma parada mística aí? Tipo, sei lá... Eu não vou falar nada, né? Isso tudo é novo. Isso tudo não tá no livro. Então a gente só pode especular. Mas tem um detalhe que foi diferente. A série fez questão de mostrar que o Aegon ficou com pena do garotinho que tava lá saqueando um cadáver. Tudo bem, eu não acho que isso aí é pra dar algum tipo de redenção pro Aegon, né? Como se ele fosse despertar um lado altruísta, digamos. Mas esse é o início do aprendizado que ele vai ter nesse episódio. Como o mundo real é, como o mundo real trata os miseráveis. E lembrando, cara, ele foi dado como morto. Ele tá desfigurado. Ninguém pode reconhecer ele. Então ele tem que jogar o jogo fingindo que ele é o pé rapado qualquer. E ele nunca viveu isso. Agora, pra quem tem ranço do Aegon, esse episódio foi uma lavada de alma, hein, cara? Pô, na boa. Dizer que você não achou o máximo, cara, o Aegon ser humilhado. Eu gosto disso. Tem que ser humilhado. Ele e o Larys acabam entrando no que restou do Pouso das Grades. Eu achei genial o detalhe que eles colocaram lá. Os restos da Melis, o dragão da Rhaenys sem cabeça. Porque lembra, o Sir Criston levou o dragão decapitado pra desfilar no meio de Porto Real no fim da batalha da temporada 2. Então o Aegon e o Larys vão se misturar com os miseráveis e tentar sobreviver uns dias até conseguirem embarcar pra Duskendale. Eles dizem que são sobreviventes de Ponta Aguda, que é o local que o Aemon incendiou na temporada passada quando ele soube lá do sementes de dragão da Rhaenyra. O Larys dá a entender que o Aegon se queimou no fogo da Veiga, lá em Ponta Aguda. E o mais doido que isso nem é totalmente mentira. O Aegon foi mesmo queimado com o fogo da Veiga, né? Só que foi bem ali, em Pouso das Grades. Nada como a mentira misturada com um pouquinho de verdade, hein? Essas mais perigosas. Cuidado! Bom, as humilhações do Aegon levam ele no limite, né? Ele tem que coletar excrementos humanos, fica sem comida e no fim ele tem que beijar a bota suja do Sir Janos. Só pra você saber, esse é um personagem que só existe na série. E por que o Aegon tá se sujeitando a tudo isso? Não é só pra sobreviver. Eu tenho certeza que o Aegon prefere morrer do que passar por tudo isso, cara. Certeza. Mas tem uma coisa que é mais importante pro Aegon do que tudo isso. A vaidade dele. E o Larys sabe disso e usou exatamente isso pra dominar o Aegon. Ele conseguiu convencer o Aegon, né? Dizendo que ele vai ser um rei lendário, né? Já que ele foi dado como morto, ele pode ressuscitar e retomar o trono. Então, dessa forma, ele entra pra história. Vai ser tipo tema de poemas, canções no futuro. E isso o Aegon valoriza mais do que tudo. No outro canto do reino, o Sir Criston chegou com os soldados em Harrenhal e deu de cara lá com uma cidade fantasma. Só Alice River sobrou lá dentro do castelo. É ela que dá a notícia que o Aemon teve lá com a Veiga, matou todo mundo, mas fugiu com o dragão depois que soube que a Rhaenyra tinha dominado Porto Real. E só aí, Sir Criston fica sabendo que Porto Real agora tava na mão dos pretos. Então, porra, foram 2 golpes aí pro Sir Criston. Perder a capital e saber que o Aemon abandonou a guerra. Mas quem disse que a Alice Rivers é uma personagem confiável? Os soldados vasculharam o castelo e não encontraram mesmo o Aemon e a Veiga. Mas vamos lembrar que a Alice é uma bruxa. Será que ela não escondeu eles com magia? É um chute que eu tenho. Chute, ok, galera? Então o Sir Criston e o Gwen tentam decidir o que fazer com essas novidades. O Gwen fala uma coisa interessante aqui. King's Landing caiu. Aegon tá morto. Nossas rainhas estão acorrentadas. Então isso é uma referência ao livro. Que lá a Rhaenyra literalmente acorrentou Helena e Alice, né? Mas aqui na série as duas estão sendo bem tratadas pela Rhaenyra. Então como que o Gwen diz isso? Porque pensem, galera, pensem. Da mesma forma que a Rhaenyra mandou anunciar que o Aegon tava morto, ela também mandou anunciar que Helena e Alice não estavam acorrentados como prisioneiros. Esse é o poder da guerra. O poder de quem conta a história. Você não precisa fazer nada. É só fazer os outros acreditarem. Rhaenyra tá fazendo uma propaganda de durona sem precisar maltratar as duas, entende? Você tinha percebido isso, cara? Porque nessa conversa o Sir Criston se recusa a acreditar que o Aemon abandonou ele. Na primeira temporada ele ficou muito ligado a Rhaenyra e foi deixado por ela. Depois ele se ligou na Alicent e ela terminou com ele. E na temporada passada ele grudou no Aemon. Tipo, ele sempre se agarra a alguém e é abandonado, cara. Toda hora tá sendo abandonado por alguém. É o trauma dele. Por isso que ele decide ficar por Harrenhal mesmo, né? Ele tá em negação com esse abandono. Por isso que ele decide iniciar uma missão suicida, impedindo que a galera de Riverlands alcance Tumbleton. É literalmente, cara, encarar um exército 20 vezes maior que o dele. Ok, mas por que ele decidiu fazer isso? Porque ele não liga mais. Ele não tem mais nada. Ele perdeu tudo, né? Tipo, ele vai pro all-in. E a gente não pode também deixar de falar da grande descoberta do Daemon. Ele foi cobrar grana da Lady Jane lá no vale, né? E na saída do Caraxes desobedeceu ele pela primeira vez nessa série. O dragão ficou doido até levar o Daemon no esconderijo do roubo ovelhas. E lá ele descobriu que a reina, a própria filha dele, foi responsável por tudo. O Daemon tentou convencer ela de abandonar o dragão e explicar as coisas pra Rhaenyra, mas a reina tá traumatizada. E mais, ela prefere o dragão do que o pai ausente dela ainda ter que encarar a fúria da Rhaenyra. Então ela vai embora e o
Daemon tem uma ideia. Ele vê um pastor de ovelhas perto da caverna e leva a cabeça dele pra Rhaenyra como se tivesse encontrado o montador do roubo ovelhas. Com isso, o Daemon protegeu a Rhaenyra. Ele sabe que ela nunca mais vai aparecer. E também, né, acalmou a Rhaenyra, digamos assim, né, precisava dessa vingança pela morte do Jace. Bom, como a gente já conversou aqui, cara, todo esse arco da Rhaenyra é adaptação da série. No livro é outra personagem que monta o dragão selvagem. Mas olha isso, a Rhaenyra aqui aparece com cabelo curto e mais escuro. Claro que isso é sujeira, né, mas olha como é que é a descrição da Neros, a montadora do roubo ovelha no livro. A gente tem que lembrar que a história de Fogo e Sangue nunca foi totalmente confiável, né? Ela foi escrita muitos anos depois da guerra, por narradores diferentes, e sempre fica a dúvida no ar. Quem tá contando a verdade? Agora imagina se o que foi pro livro foi a versão contada pelo Daemon pra proteger a filha dele. Eu não sei se a série tá apontando isso. Porra, mas ia ser genial isso aí, cara. É como se a série mostrasse o que realmente aconteceu e o livro fosse o registro da história contada. Mais ou menos como foi no caso das rainhas acorrentadas. A Rhaenyra não acorrentou ninguém, mas fez geral pensar que foi assim. Agora o Daemon pode estar fazendo a mesma coisa com a história do dragão selvagem. Já pensou nisso, cara? É só uma hipótese, né? Ah, e tem mais uma coisa, ok? Volta lá pro meio do episódio, uma cena curtinha, praticamente sem diálogo. A Alicent foi ajudar a Helena a fechar o roupão e fica um clima estranho entre as duas. Você entendeu o que aconteceu aqui? Acontece que na série, a Helena teve 2 filhos. O Jaehaerys, né, que morreu lá no ataque do sangue e queijo, e a Jaehaera, que a gente vê de vez em quando lá com ela na série. Mas no livro, a Helena tem 3 filhos com Aegon. Filho mais novo que se chama Maelor. Agora, tudo indica que tá aí, Helena grávida de mais um filho do Aegon. Se for menino, é o Maelor mesmo, né? Mas isso significa uma coisa muito importante. Vem aí mais um na linha de sucessão do Trono de Ferro. Por isso que Helena e Alicent ficam meio que em pânico nessa hora. É uma cena simples, que não diz nada, mas significa tudo. Imagina a Rhaenyra sabendo que tem um bebê a caminho que pode reivindicar o trono do pai daqui a uns anos. Que maldade eles esperam da Rhaenyra quando ela souber disso? É por isso a cara de pânico. Então agora sim, o episódio fecha sem nenhuma grande batalha, sem reviravoltas diretas, né? Mas ele trouxe sim muitas linhas adicionais, principalmente mais 2 nomes na linha direta de sucessão ao trono. O Daeron, que é o filho do Viserys, e o bebê da Helena, o filho do Aegon. E a Rhaenyra nem faz ideia disso. Esse vídeo é grande demais. Corta ele, usa Play Squad pra você cortar qualquer vídeo do YouTube. Pega o URL, joga na Play Squad, aperta o botão, você vai ter lá 4, 5, 6, 7 cortes verticais ou horizontais com legenda. Você só tem o trabalho de subir pro teu Instagram, pro teu TikTok e simplesmente começar a conseguir muito mais seguidor. É assim que muitas pessoas estão conseguindo agora monetizar os perfis. Link da Play Squad aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Essa semana tem muita coisa de Casa do Dragão. Preciso de vocês aqui no canal, hein? Até a próxima, galera. Fui! Uhul! Por que existem moedas com a cara do Daeron? Por que a Alicent bebeu chá? Por que o Larys esculachou o Aegon? Bom, nesse episódio ficou claro, galera, a conspiração do Ormond é muito maior do que parecia. A Alicent é muito mais jogadora do que parecia. Aegon e Aemon são mais inimigos do que parecia. E o Sir Criston decide coringar de vez. Esse episódio não teve tanta ação, mas ele costurou tudo. Ele fez vários paralelos com personagens diferentes. Ele espelhou tudo em locais diferentes e a gente vai ver isso em muito mais detalhes agora. Nerdrantes, Peter aqui. Galera, teve gente que curtiu o episódio 5, teve gente que achou que ele deu uma barrigada, então como as redes sociais, dividiu de novo, né? E eu vou ser sincero, fica nítido que é um episódio de meio de campo, mas nem por isso que ele me deixou de grudar da tela, fiquei lá preso, imerso na parada, né? É um episódio com altas doses de conspiração, que a gente sabe que é o puro suco de Game of Thrones. Ele mudou coisas do livro, como tem acontecido bastante, inclusive, né? E eu tô achando irado isso, falo pra vocês em todas as minhas análises. Isso é muito difícil de acontecer. Uma série mudar detalhes da obra original, isso ficar realmente bom, sabe? Ou seja, mudar detalhes da obra original e ficar bom. Isso é raro pra caraca. Mas antes de me tacar a pedra, vem ver todos os detalhes comigo. Então, sem enrolation, vem comigo ver detalhe por detalhe disso agora. E detalhe por detalhe é o que você precisa pra começar um canal Dark, um canal que não mostra rosto no YouTube. E é exatamente isso que você encontra no YouTube Dark 2026. É o treinamento mais atualizado hoje sobre canais Dark na internet. Acabei de lançar, galera. Comecei a gravar em janeiro de 2026 e eu coloquei tudo que eu e meu time a gente usa nos meus mais de 40 canais aqui dentro. Canais que eu não mostro o rosto, ninguém sabe que esses canais são meus. Em todos os idiomas. Tudo voltado pra canais que você não precisa aparecer. Você vai aprender desde a escolha de nicho até a edição com IA, escolha de voz humana, edição com a voz humana e monetização em diferentes idiomas. Toca no link da descrição só pra você assistir o vídeo onde eu mostro tudo que tem no treinamento. Tenho certeza que você vai gostar demais. Bom, galera, a gente começa, né, no campamento militar dos pretos. Exército do Sir Criston, né, tá na cola deles, encurralando eles na floresta. E os aliados pretos estão ali, discutindo como é que eles vão fazer pra atravessar o rio até o septo de pedra que fica no sul das terras fluviais pra chegar em Tumbleton. Só que, de repente, eles são atacados no meio da noite pelo Sir Criston e os soldados dele. Eles matam alguns, incendeiam o acampamento e vão pro próximo ponto onde esse exército vai, né, o septo de pedra. E aqui vira um jogo militar de gato e rato. São 2 exércitos, os caras de Riverlands, que são os aliados pretos, e o destacamento do Sir Criston. O episódio inteiro é um jogo de xadrez, pode perceber que é isso. É o tempo todo um exército querendo ficar à frente do outro e sabotando, né, o próximo passo do outro. Lá no meio do caminho, atravessando a estrada para ir pro septo de pedra, o exército do Sir Criston cai numa armadilha deixada pelo exército de Riverlands. Os cavalos se machucam, né, e eles vão ter que seguir a pé dali em diante. O Sir Criston sacrifica o cavalo dele, isso é uma imagem muito séria. Porque, assim, o cavaleiro sacrificar o próprio cavalo tem 2 significados. Primeiro, é lógico que ele vai preferir poupar o cavalo do sofrimento, porque não tem como ele salvar o cavalo ali, naquele momento. Mas um cavaleiro sacrificar o cavalo significa que ele perdeu parte dele. Perdeu parte do poder de combate. Porque, galera, cavalo e cavaleiro são uma coisa só. É importante quando eles estão unidos. Então, isso é o símbolo que o Sir Criston tá pronto pra coringar. Então eles avançam, mas é muito difícil ir a pé. Isso atrasa muito eles. É uma baita vantagem dos pretos. Eles acabam vendo até rastros da Veiga no caminho, mas o trajeto é muito difícil e os soldados não têm mais motivação pra seguir. Eles estão indo unicamente pela teimosia do Sir Criston. Então a moral desse exército tá totalmente em baixa. Até que eles chegam até a última travessia pra chegar no septo de pedra. Mas a ponte tá destruída. Os homens de Riverlands chegaram antes, né? Atravessaram a ponte e queimaram ela depois que eles atravessaram.
Isso quer dizer que toda essa jornada foi à toa. Tem até o estandarte dos pretos, né, no início da ponte. Os caras de Riverlands assinaram a obra que eles fizeram. E lógico, isso deixou os soldados frustrados e a culpa de tudo cai no Sir Criston. Aí o Sir Criston fica mais quebrado e derrotado que nunca. E o Sir Gawain tenta até ver o lado bom, né? Pelo menos eles tentaram e saíram vivos. E teriam um futuro ajudando em Tumbleton. E quem sabe até morando em Vila Velha. Mas o Sir Criston diz que o caminho dele já tá traçado. Ele vai atravessar o rio de qualquer jeito e lutar. Mas essa decisão é uma missão kamikaze. Ele tem meia dúzia de soldados e a conta é absurda, né? Dá 200 homens de Riverlands pra cada um deles. Imagina isso. Mas o Sir Criston não tá nem aí, cara. Ele quer queimar a ponte também, né? No sentido de ir direto pra morte. É o que ele quer. E ele também fala que pela primeira vez ele vai agir por conta própria e não como um servo. E quando cantarem canções sobre ele, a Rainha Alicent vai ouvir. Quer dizer, ele ainda carrega a dor do amor não correspondido. Ele quer ser admirado por ela, nem que seja no ato final da vida dele. Sério, galera, essas coisas deixam o Sir Criston ainda mais insuportável, né? Desculpa o desabafo. Bom, e já no fim do episódio, o Sir Criston fez um discurso de líder pro resto dos soldados que ainda estão com ele. São um pouquinho de soldados que ainda ficaram com ele. É um discurso meio xoxo. Mas faz um paralelo com o discurso que o Daemon faz pros Mantos Dourados. Aqui a gente tem 2 líderes militares fazendo isso. Enquanto isso, lá em Harrenhal, outros apoiadores da Rhaenyra chegam lá, né? Todos os invasores desse episódio são caras que ouviram sobre o prêmio que a Rhaenyra prometeu. Qual o prêmio? Ela vai dar Harrenhal pra quem encontrar o Aemon. E todos eles dão de cara com a Alice Rivers e ela diz que o Aemon não tá lá. Nessa primeira invasão, ela fala que lá tem fantasmas. Isso é uma referência à construção de Harrenhal, que muitos trabalhadores morreram lá. Então, o que ela diz não é invenção pra assustar os caras, isso é canônico e funciona, né? Até porque ela usa, né, uns truques de magia pra aumentar ainda mais o medo dos invasores. Então, faz sentido, muita gente morreu lá, ela usa essa magia e tal, né? E o prisioneiro de Harrenhal é o Aemon. Então, ele passa o episódio inteiro tendo sonhos perturbados. Isso conecta com o arco do Daemon, lá em Harrenhal, na temporada passada. Quando a série coloca o Aemon e o Daemon na mesma situação, presta sempre atenção nisso. Porque eu não quero dar spoiler, ok? Mas é extremamente importante. Mas olha só como o caminho dos dois é o mesmo. Os dois invadiram Harrenhal. Os dois ficaram envolvidos pela Alice Rivers. Os dois se aproximaram dela. Os dois chegam lá no momento de fragilidade. Os dois ficam perturbados com visões lá no castelo. Falando em fragilidade, a Alice sabe muito bem as cordinhas que ela puxa. Ela escolhe o Aemon como se ela fosse uma mãe. Ela dá cola pra ele como se ele fosse uma criança assustada, né? Ele chega até a perguntar pra ela se ele é prisioneiro dela. E ela não diz nada, ela fica sempre no silêncio. Mas pensa nisso. Tudo que ela faz confirma que ele é um prisioneiro, mas não um prisioneiro com grades e corrente. Ela aprisionou ele com afeto, que é o ponto fraco dele. Aí depois ele tem outro pesadelo e acorda assustado. Então a Alice diz que a Veiga foi embora e ele se recusa a acreditar. E ele tá certo. Um dragão nunca abandona o cavaleiro dele. Bom, nesse episódio, como eu falei, a gente vê rastros da Veiga nas terras fluviais. Ela tá por ali, mas ela tá provavelmente se alimentando e voltando pra Harrenhal. Isso não é confirmado aqui no episódio, mas é coisa mais lógica a se pensar. E em paralelo, com certeza a Alice tá usando magia pra esconder a Veiga. É o meu chute, cara, e eu tô convicto disso, ok? Tanto que o Aemon sai pra procurar a Veiga e ele não acha, mas dá pra ouvir o rugido dela. E nessa hora ele confessa pra Alice que ele não é nada sem a Veiga. Só que ela também sabe disso, né? Ela sabe disso, por isso que ela não deixa ele ver o dragão. Ela precisa dele vulnerável. Então aqui a gente tem o Aemon frágil e ele entrega tudo de bandeja pra Alice. Ele confessa que ele amava o Aegon, mas que o Aegon fazia bullying com ele na infância. Ao mesmo tempo que ela acolhe e ganha a confiança dele, sabe? Ela alimenta as fraquezas dele pra manter ele na mão dela, né? Pra criar um laço de confiança, pra ele ser grato a ela no futuro. Isso porque ele quer Harrenhal de qualquer jeito, então ela tá manipulando demais ele. Como não deu certo com o Daemon, agora ela tem outra chance de ter alguém poderoso que um dia pode dar Harrenhal pra ela. Então assim, lá nos finalmente do episódio, outros caras escalam o penhasco de Harrenhal e procuram o Aemon. E a Alice mais uma vez tenta mandar eles embora, mas dessa vez eles atacam ela e o Aemon entra em cena e defende ela. Mesmo ainda machucado, ele luta e mata os caras. Isso é claramente uma demonstração de lealdade dele com ela. Então quer dizer, ela conseguiu. Percebe que ela conseguiu? Esse afeto dela já é o suficiente pra agora criar esse vínculo de até proteção. Nesse episódio, vários gatos aparecem zanzando pela Fortaleza Vermelha, o que prova que a Rhaenyra aceitou a ideia que o Alyn deu no episódio passado pra acabar com os ratos no castelo. E galera, isso vai ser fundamental pra uma coisa que ninguém imagina: a tentativa de fuga da Alicent. A primeira cena dela é com o Maester indo até o quarto dela pra ajudar em problemas femininos, né? Vocês sabem. Bom, nessa hora, a Alicent faz uma jogada. Ela diz pro Maester que ele foi mais que um servo. Ele foi um amigo pra ela. A Alicent, ela tem agido muito com esperteza aqui, cara. Ela quer criar laço, ela quer afirmar alianças, quer testar fidelidade, porque ela precisa desesperadamente disso. Ela tá precisando muito disso. O Maester agradece, mas o cara é ensaboado pra caramba, né? Ele não faz desfeita pra Alicent, mas ele sabe que ele não pode trair a Rhaenyra, senão dá ruim pra ele. Bom, o frasco que ele leva pra Alicent é o chá de lua, que é um chá pra tirar o bebê da Helena. A Alicent, né, ela fala com muita naturalidade sobre essa escolha de tirar o bebê, mas Helena se recusa. E logo a Missara chega pra conversar com a Alicent. Ela se apresenta como mestre dos sussurros e pede pra ver os presentes que ela recebeu. E isso aqui é importante porque é uma carteirada na lata, sem cerimônia. Tipo, a mestre dos sussurros sabe de tudo, então é melhor ela não mentir, concorda? Mas a Alicent pede truco. A Alicent mostra o frasco de remédio que o mestre trouxe, mas ela diz que é pra dor de cabeça da Helena. Mas a Missara não é boba, ela percebeu que a Helena não tava bem. Mas mesmo assim o frasco tava cheio. Então assim, como é que ela pode estar mal e o frasco tá cheio, né? Qual o sentido de alguém passando mal não tomar remédio pra melhorar, né? E cara, o ponto de crise aqui é quando a Missara cheira o frasco. É nessa hora que a Alicent muda o plano e inventa uma segunda mentira. A Alicent sabe que a Missária reconhece o cheiro do chá de lua.
não dava mais pra sustentar a mentira da dor de cabeça. Então ela planta uma segunda mentira em cima da primeira e diz que ela teve um amante e ficou grávida. E ela mesma toma um veneno como se ela quisesse se livrar de um filho indesejado. É uma decisão desesperada. Tanto que ela passa mal horas depois. Outra atitude desesperada é que ela tira o colar com a estrela de 7 pontas. Depois a série explica, né, que ela usou esse colar como pagamento pra uma criada lá pra ajudar ela e a Helena a fugirem da fortaleza. Mas ela dá justamente o colar, que é o que ela tem de mais precioso. O símbolo da fé que ela usa há décadas. Isso mostra o tamanho do desespero. A Alicent, galera, já passou por muita coisa. Ela teve que comprar a lealdade de muita gente. Mas o colar nunca tinha sido uma opção. Até agora. Aí, um pouco depois, nos jardins da fortaleza, a Alicent chega e conta um plano de fuga pra Helena. Os soldados nessa noite vão ter que ajudar na confusão pela cidade, né? E uma criada vai ajudar elas a fugirem pra uma porta secreta que sai pelo quarto do Aemon. Essa é a passagem que o Sangue e Queijo usaram pra entrar na Fortaleza Vermelha. Pra Helena, essa rota é muito dolorida, né? Ela vai supostamente fugir por onde os assassinos do filho dela entraram. Ela vai ter essa conexão, entende? Conexão negativa. Aí nessa hora a Alicent sugere deixar Jarrera pra trás, porque uma criança pequena pode pôr o plano a perder. E ela confia que a Rhaenyra não vai fazer mal pra uma garotinha. Mas a Helena não topa fugir sem a filha. Percebe que a Helena topa qualquer coisa pelos filhos dela? A Jarrera e o bebê que tá na barriga, cara, ela aceita passar por tudo, mas não abandona eles. A Helena é o oposto da Alicent. A Alicent abre mão de qualquer filho e qualquer neto pela Helena. Qualquer coisa. E isso ecoa com a treta entre o Aegon e o Aemon. Porque os dois caras reclamam da falta de amor da mãe. E claramente a mãe tinha um filho favorito, né? Ou melhor, uma filha, a Helena. Os dois filhos, eles sentem a mesma falta dela, enquanto ela faz de tudo só pela Helena. Bom, à noite, a Alicent e a Helena vestem roupa de criada e a cúmplice chama quando o guarda sai. E nessa, a Alicent diz pra Helena que Jarrera ia ser levada com elas. Mas era mais uma mentira dela. Pra mim, cara, esse episódio foi o recorde de quantidade de mentiras e manipulações da Alicent. Tipo, bateu tópica, muita manipulação, muita mentira, né? Muita ardilagem aí. Mas a fogo nem começa direito e a Missária vê elas. E acaba que elas assumem tudo, inclusive a gravidez da Helena. Só que a Alicent não se dá por vencida e ela decide jogar com a Missária. O que ela faz? Ela cita o poder do verme branco. Isso é uma jogada de mestre, porque isso mexe com a vaidade da Missária, né? Com o ego dela. Verme branco é um nome que a Missária assumiu como mestre dos sussurros. Então a Alicent dá aquela massageada no ego da Missária e na sequência ela dá a entender que informações como essa, né? Da gravidez da Helena são muito mais valiosas na mão dela do que simplesmente entregar tudo pra rainha como se fosse uma cadeirinha obediente. E a Missária entende isso. Poder e influência é tudo o que ela quer. A Alicent também lança a carta de lealdade da Rhaenyra com o Daemon. E isso, galera, é pôr o dedo na ferida, porque a Missária tá tentando se impor entre o Daemon e a Rhaenyra. Mas no fundo ela é só um acessório nesse trio, concorda? E a cartada final é quando a Alicent diz que se a Missária guardar a informação da gravidez, isso pode dar pra ela a lealdade dos Hightower se um dia ela precisar. Isso é um golpe baixo, cara, porque nesse tempo de incertezas no reino, se os Hightower voltarem a ter poder, a Missária com certeza vai querer ser influente ali também. A Alicent jogou muito nesse episódio, isso mexeu com a Missária. Aí no meio da noite, a Helena observa um gatinho no quarto e acha uma passagem secreta. Então, ela e a Alicent tentam fugir por ali. Mas no caminho elas dão de cara com uma passagem bloqueada. Isso faz muito sentido porque desde o episódio do Sangue e Queijo, o Aegon mandou fechar as passagens para impedir invasões na fortaleza. Nessa hora um gatinho aparece. Elas se assustam e elas perdem a única tocha que elas tinham para iluminar o caminho. O final delas nesse episódio é desesperador, né? Porque as duas ficam presas no escuro. A porta secreta tá fechada por fora e fica aquele sentimento das duas emparedadas sem saber como sair dali. Como se tivesse realmente... Foi uma cena meio claustrofóbica, né? Mas elas não são as únicas que ficam sufocadas nesse episódio. Tem outra rainha com essa mesma sensação. Na primeira cena da Rhaenyra, nesse episódio, ela tá sofrendo pressão de uma velha. Pra quem não reconheceu essa aí, cara, essa é a Sabitha Frey, esposa do Lord Forrest. Eles são os chefes da casa Frey e senhores da travessia. Eles são aliados importantes. Eles ajudaram na locomoção dos soldados do norte pra eles passarem em segurança ali, pelas gêmeas em direção às terras fluviais. E a dona Sabitha, muito esperta, viu que a Rhaenyra se embananou. A Rhaenyra acabou de mandar divulgar pro reino inteiro que Harrenhal vai pro primeiro que trouxer o Aemon pra ela. Mas Harrenhal estava prometido para Casa Frey desde a temporada 2. Então, como compensação, a dona Sabitha acaba indo fazer parte do conselho da rainha. E galera, isso mostra o total caos da Rhaenyra, que só tá piorando o tempo todo, cada episódio. Ela não sabe como agir em nada. O conselho dela é uma zona, né, cara? Enfim. Bom, aí chega a notícia que Vila Veneda foi atacada pela Veiga. Esse local vai ser importante agora, por quê? Porque ele fica abaixo das Gêmeas, bem no norte das terras fluviais, né? Bem na região onde os exércitos de Riverlands e Criston Cole estão agindo nesse episódio. Também tem as consequências da confusão com o povo de Porto Real. Eles usaram violência lá com o povo por causa da pichação sobre a Rhaenyra e os Mãos Dourados estão sendo assassinados. Então parece que é revolta do povo, mas a gente descobre que esse massacre está sendo coordenado pelo Lord Ormond lá em Tumbleton. Eu já falo disso com mais detalhes, aguenta aí. Bom, também chegaram pra Rhaenyra as notícias do Lord Tully e o ataque que eles sofreram com os soldados do Sir Criston. Então a bagunça tá tanta pro lado da Rhaenyra que ela não consegue dar conta. É tanta coisa na cabeça daquela mulher, cara, que tipo, ela nem tem tempo de ver o filho dela. O Joffrey, né, que acabou de chegar. Então, galera, ela tá falando como rainha e falando como mãe. E isso tá sufocando ela. Então ela tá sendo sufocada também. Bom, e vamos falar do Aegon. Ele e o Larys andam pela floresta. Eles já sabem das notícias da Veiga voando na região de Vila Veneda, né? E o Aegon dá a ideia deles irem pra Harrenhal. E o motivo não é juntar forças com o Aemon. Ele quer matar o Aemon. E isso combina perfeitamente com os sonhos perturbados do Aemon lá em Harrenhal. Mas não para por aí. Isso é interessante, cara, porque pareceu por muito tempo que só o lado dos presos estava se desgastando, né, por dentro. Mas os verdes também estão se desgastando. Com os verdes não é só luta contra os presos. Os verdes também lutam entre si. Esse episódio mostra claramente problemas entre Alicent e Helena.
Aegon contra Aemon, Ormond lutando por conta própria. Igual foi com Aemon confessando que tinha inveja do Aegon quando era criança, o Aegon também confessa pro Larys as invejas que ele tinha lá do Aemon, né? Ele também tinha aquela percepção que o irmão era mais amado que ele. Você percebeu o paralelo que o episódio fez com eles? Nenhum dos dois se sentia amado o suficiente, valorizado o suficiente e achava que o outro era o queridinho. Um achava que o outro era o queridinho. Por isso, hoje eles matariam um ao outro. Mas nessa hora, o Larys não acolhe o Aegon igual a Alice fez com o Aemon. O Larys chama o Aegon de chorão mimado, medíocre. O pé todo foi usado aí, cara. Ele chamou o Aegon de péssimo rei e um homem desprezível. Ok, mas por que ele fez isso? Simples, porque ele sabe jogar com o Aegon. É essa raiva que faz ele se mover. Ele tem que mexer com o ego do Aegon, ok? Até rimou, né? Mas é verdade. Então eles voltam pra Pouso das Gralhas e o Aegon concorda com o plano do Larys de pegar um navio pra Duskendale. E nessa hora chega o Tyland Lannister, que ressurgiu das cinzas, né? Ou melhor, das águas, porque ele tava desaparecido desde a Batalha da Goela. Lembra que ele foi jogado no mar pela líder da triarquia? Exatamente, cara. Vaso ruim não quebra, eu falo pra vocês. Qual a importância desse cara tá vivo, né? Por que ele tá vivo agora? Além de ser um dos principais aliados do Aegon, bem ali, disposto a ajudar ele, esse cara foi quem sumiu com a grana da Fortaleza Vermelha. Ele era o mestre da moeda do Aegon. E os perrengues financeiros que a Rhaenyra tá passando são consequências disso, cara, das ações desse cara. A série não explica como que ele se salvou do afogamento, nem como ele encontrou o Aegon justamente ali em Pouso das Grades. Provavelmente isso vai ficar aí na conta da conveniência do roteiro. Não dá pra passar pano pra isso assim, cara, sem uma explicação razoável. Teremos que ter uma explicação disso, né? Mas enquanto o Larys tenta negociar uma ida pra Essos, o Tyrion Lannister tenta convencer eles a irem pra Lannisporto. E nessa hora o Sor Jano se espreita pra assaltar a bolsa do Aegon. Então ele encontra a coroa do Aegon e confronta ele. E não dá nem tempo pra conversa, cara. O Aegon percebe aquela ameaçada, né, do Sir Jonas, descobrindo a identidade dele, cara, e mata ele sem pestanejar. Então isso significa que o baculejo moral que o Larys deu no Aegon funcionou. Aquela sacudida nele, né? O Aegon parou de mimimi, parou de se vitimizar e voltou a tiro. Mas ninguém tá mais nativa nesse episódio do que o Lord Ormond. Ninguém. Primeiro porque ele tá preparando Tumbleton pra chegar dos exércitos pretos. Só que em paralelo, ele tá orquestrando todo o massacre dos Mantos Dourados em Porto Real. Percebe que ele tá ao mesmo tempo atacando e se defendendo, e a Rhaenyra não consegue ver isso, cara. Isso significa que tem conspirações dos Verdes em Porto Real, agindo ali no meio do povo pra abalar o reinado da Rhaenyra. E é ele que tá comandando isso à distância enquanto ele tá lá de Tumbleton. Esse lance do Lord Ormond tendo aliados na cidade, cara, faz uma conexão com os ratos no castelo. Até o meio do episódio, a Rhaenyra pensa que o povo tá se revoltando contra ela. E não é. Na verdade, da mesma forma que o Lord Ormond tá com soldados misturados com o povo de Tumbleton, ele tem conspiradores misturados com o povo do Porto Real, lá na Baixada das Pulgas. Então o plano é genial. E tudo isso que ele tá fazendo é pra coroar o Daemon como rei. Inclusive ele tá lá, preparando o próximo rei e pergunta o que ele tá estudando. Daí o Lord Ormond pede pra ele falar sobre Merry Martell, mas que Daemon não sabe falar sobre ela, e o Ormond vê isso como uma falha nos estudos do Daemon. Ok, Pedro, mas por que Merry Martell é importante? Porque ela não é só uma figura histórica, cara. Ela é um símbolo de tudo que o Ormond acredita. Merry Martell era de Dorne, e Dorne é insubordinada aos Targaryen, desde os tempos de Aegon Conquistador até o presente, né, quando a dança dos dragões acontece. Então o Lord Ormond, ele quer que a história de insubordinação da Merry Martell inspire o Daemon. A resistência dela resultou até na morte de um dragão. Isso foi um feito absurdo. Ele resistiu à invasão Targaryen e manteve Dorne a salvo da influência dos Targaryen. É nisso que ele quer que o Daemon aprenda, entende? Quando eles conversam, eles jogam xadrez, que é um paralelo com um jogo de xadrez, né? Que os exércitos estão fazendo lá nas terras fluviais. Mas aqui, cara, nesse xadrez de tabuleiro, o Daemon faz um movimento que vence. E o coitado do garoto se arrepende na hora. Cara, o descontrole emocional do Ormond vem à tona e o Daemon fica com medo. Isso é mais uma prova de que o Ormond é quem manda nessa relação. Bom, continuando na cena, o Ormond diz: nunca se desculpe por uma vitória. Então isso mostra, galera, que tudo com o Daemon é uma lição pra forjar o rei. Daí o Ormond mostra que mandou fazer uma moeda com a imagem do Daemon. Isso importa porque só os reis legítimos poderiam fazer moedas, ainda mais com o próprio rosto. Então isso é um tipo de legitimação antecipada que ele tá fazendo, sabe? Então isso tá mostrando que ele tá muito confiante no plano dele. Isso é novidade da série, ok? Enquanto isso, lá em Porto Real, os Mantos Dourados estão sendo perseguidos e assassinados. E o Daemon fica o episódio inteiro tentando resolver isso, defender os caras, deixar eles seguros, brigar pelos salários deles, descobrir quem que tá matando eles. Ele é protetor dos Mantos Dourados, e ele age pra isso. Então quando os caras estão quase se rebelando, tão nervosos, já com tudo dando errado, o Daemon faz um discurso como um líder. E o curioso é que ele sempre fala usando o termo nós. Isso funciona demais. O Daemon se coloca no mesmo nível que eles, como um deles. Ali ele não discursa com autoridade de príncipe, com sorte, entende? Ele discursa como um dos Mantos Dourados. E esse discurso é tão poderoso que os caras se acalmam e vão na dele. Cara, ele faz promessas de mundos e fundos. E no estalar de Deus, ele restaura a moral dos Mantos Dourados. Foi maneiro, né? Em comparação com o discurso do Criston Cole, o Daemon deu um show aqui. E logo depois desse discurso, chega a notícia que eles prenderam um suspeito da conspiração dos assassinatos. Bom, o Daemon faz um interrogatório brutal com o prisioneiro e no fim ele acaba entregando que o massacre dos Mantos Dourados foi ordem do rei. Mas não é o rei Aegon, é o rei Daemon Targaryen. Isso muda tudo, tudo. O Daemon chega e mostra a moeda com a imagem do Daemon pra Rhaenyra. Essa é a prova da conspiração do Ormond lá em Tumbleton e dentro também de Porto Real. E aí o Daemon diz que eles deveriam ter queimado o Tumbleton. Cara, o Daemon tá nem aí pro povo. Então o Daemon procura o Sr. Luthor e encontra o massacre de Mantos Dourados com a mensagem: o festim dos traidores. A cena é pesada, né? Faz uma referência com a Santa Ceia, só que com cadáveres.
Você tinha percebido esse paralelo aí, cara? Então aqui vai dizer que o Sr. Luthor originalmente não morreria assim, né? Essa é mais uma adaptação da série. Galera, eu não tô achando as adaptações ruins, pelo contrário, acho que tudo que a série tá mudando tá ficando mais grave e mais sombrio, tá se adaptando mais ao que a gente conhece do core de Game of Thrones, entende? E o legal, galera, é que essas coisas, sabe? Principalmente o arco do Homem no Hightower tramando as conspirações, isso tá diferente do livro. Então tá pegando geral de surpresa. Não tem como a gente prever o que vai acontecer, entende? Mesmo quem lê o livro. E olha o tamanho dessa afronta que o Daemon acabou de levar. Não é qualquer um que consegue emboscar e assassinar um grupo de soldados de elite do reino. Pensem nisso, cara. Pensem. O Ormond acabou de mexer com os queridinhos do Daemon. Isso prova que o Ormond é muito mais forte do que parece. Ele não é só um doido com ideias grandiosas. Ele tem poder de ação de verdade. E tudo isso sem usar dragões. Cara, esse maluco é um oponente à altura dessa guerra aí. Não esquece de deixar o link do YouTube Dark aqui embaixo pra você começar o teu canal hoje. Você pode falar de Game of Thrones, você pode falar de Dança dos Dragões, fazer um vídeo Dark sem mostrar o rosto, você pode falar sobre fitness, sobre finanças, botar um nicho lucrativo. Depois você pode pegar esse mesmo vídeo e traduzir pra espanhol, pra chinês, pra alemão, pra inglês e começar a ganhar AdSense de tudo quanto é lugar. É o que a gente faz, é o que você pode fazer. Com um vídeo pronto, só basta você traduzir. Link aqui embaixo, YouTube Dark 2026. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Galera, obrigado de coração, tamo junto sempre. Tá chegando mais vídeos. Essa semana tem muita coisa de Vingadores Doomsday, lógico. E mais vídeos sobre Dança dos Dragões. Tem muita coisa pra gente conversar. Até a próxima, galera. Fui! Uhul! Rolou o baile do açougueiro, a Reina apareceu de novo, fez outra M. Rhaenyra finalmente agindo com estratégia na guerra. Mas você sabe dizer por que o bordado da Helena é o easter egg mais importante desse episódio? E o que esse episódio tem a ver com a Odisseia do Nolan? Por que a morte do Sir Criston foi tão xoxa? Vem comigo esmiuçar esse episódio 6, porque tem muita adaptação boa e várias diferenças do livro. Minas Trunks, Panther aqui! Bom, episódio 6 em House of the Dragon, mais uma vez, a gente teve aquele ritmo mais lento, né? Mas não dá pra dizer que foi enrolação, pelo contrário. Tem mais jogo de xadrez pra todos os lados, peças se movendo, trairagem em todos os níveis, sempre trairagem, né? Ele vem montando muito mais crises que vão estourar nos episódios finais. Eu tô pronto pra te mostrar de perto todos os detalhes, todos os significados, todas as referências de cada cena. Então bora! Só avisando que esse vídeo aqui é patrocinado pela Play Square. Você quer fazer cortes no YouTube, cortes verticais, horizontais, pega o URL de qualquer vídeo do YouTube, joga na Play Square, aperta o botãozinho e simplesmente já fica com os cortes prontos. Você não precisa escolher o ponto. O próprio sistema escolhe pra você o momento de cada corte com legenda, com contexto, início, meio, fim, deixa tudo preparado. Você só tem o trabalho de subir para suas redes sociais, TikTok, Instagram, Reels, Quai. Simplesmente joga lá e vê os inscritos e seguidores subindo cada dia mais. Imagina o tempo que isso não vai te poupar. Todo dia jogando o URL de YouTube lá e vendo os cortes sendo feitos pra você. Link da Play Square aqui embaixo. Bom, o episódio começa com o Chris Tocou e os soldados caindo numa emboscada, né? Os pretos se fingiram de mortos e aí começa a batalha mano a mano. Os caras do Criston vencem e comemoram. We like the way! Eles gritam, nós iluminamos o caminho, que é o lema da casa Hightower. Bom, eles já estavam comemorando a vitória quando milhares de outros aliados pretos cercam eles. Essa sequência não tá exatamente igual ao livro, mas tá bem parecido, né? O Criston desafia o Oscar Tully, o chefe dos Lobos de Inverno, pra uma luta de 2 contra 1. Mas a negociação nem avança e o Criston toma 3 flashes sem aviso, sem batalha e principalmente sem honra. Parece anticlímax pra morte de um personagem central, né? Ele morrer assim, de repente, cara, mas tem um motivo. E o motivo é o Criston ter um fim humilhante. E o fato do episódio abrir com isso e nunca mais tocar nesse assunto foi de propósito. É mais um reforço de que essa morte foi vergonhosa. Ele morreu igual a qualquer outro no campo de batalha, sem nenhum feito heróico. Por isso que o baile do açougueiro não foi uma batalha, foi uma matança. Bom, a cena seguinte mostra a Alicent e a Helena sendo encontrados pelos guardas lá nos túneis. E a Alicent foi levada até a Rhaenyra. Nessa ela confessou que a Helena tá grávida e finalmente a Rhaenyra apertou o cerco com a Alicent. Mas não exatamente porque ela tá com raiva da Alicent. Tudo aqui ainda é pra manter a moral com os outros. Então assim, cara, ela não arreda o pé e vai manter a Alicent e a Helena presas, sem regalias de passear pelo jardim, nada disso. Mas isso parece que tem uma missão oculta aqui na série. Porque no livro, galera, desde o assassinato de Sangue e Queijo, a Helena entra em depressão. E a série meio que ignorou isso. Mas agora essa prisão da Helena, parece que a série tá começando a desenvolver essa tristeza, isso é muito importante. Numa outra cena, a Helena parece fazendo um bordado. E não é à toa que ele é muito parecido com o bordado da abertura. É muito legal, inclusive, quando a série faz, né, uma autorreferência dessas. E muita gente não entendeu a importância do bordado. Tem um castelo, um cara branco com sangue em volta e uma mulher perto dele. A Helena simplesmente bordou a visão que o Aemon tá em Harrenhal. O castelo preto é o castelo de Harrenhal. O cara tem o olho com uma pedra azul, exatamente igual do Aemon. Essa mulher do lado provavelmente é a Alice. E a mensagem do bordado vai mudar tudo. Por isso que a Alice vai até a Rhaenyra e pede pra libertar a Helena. E em troca ela entrega a informação que o Aemon tá em Harrenhal. É aí que a Rhaenyra fica sabendo que a Helena é uma sonhadora. E a Rhaenyra acredita nisso porque ela sabe que às vezes um Targaryen nasce com esse poder de visões do futuro. Então a Rhaenyra decide mandar a Alicent até Harrenhal. Agora é prova de fogo, né? A Alicent vai até o Aemon e chega fingindo que é um presente. Mas na verdade ela vai ter que matar ele, ok? Então a Alicent é o cavalo de Troia. E é por isso que a Helena aparece brincando com um cavalinho de madeira durante essa conversa, percebeu? Claro que nesse universo não existe Homero, Guerra de Troia, nem nada disso, né? É uma referência pra gente. Porque o cavalo de Troia é o símbolo universal da traição. E o timing aqui foi perfeito, porque o mundo inteiro tá assistindo Odisseia. Bom, voltando pra Rhaenyra, ela contou pra Missária que a Helena tá grávida, e a Missária mentiu dizendo que não sabia disso. Isso significa que o argumento da Alicent no episódio passado funcionou. Bom, depois a Missária mostrou uma criada pro guarda e mandou ele pegar ela. Pra quem não reconheceu, essa foi a criada que ajudou a Alicent e a Helena quando elas tentaram fugir vestidas de empregada. Agora, por que a Missária pediu pra prenderem ela?
Porque essa criada pode entregar que a Missarya sabia da gravidez da Helena e não contou pra Rhaenyra. A Missarya precisa garantir que ninguém mais saiba da gravidez da Helena, né? E principalmente garantir que ninguém descubra que ela traiu a Rhaenyra, né? Escondendo e mentindo sobre isso. Bom, seguindo no episódio, que os soldados da Casa Baratheon chegaram e a Rhaenyra deu uma bronca neles. Mas no fim ela pediu o cinto do soldado. Isso ficou confuso pra muita gente, então guarda isso que eu vou explicar já já, porque foi uma das melhores jogadas da Rhaenyra na série inteira. Enquanto isso, né, os mantos dourados abandonaram o serviço por falta de pagamento. Então o próprio Daemon se vestiu como manto dourado e andou sozinho pela cidade. Mas ele não vestiu o manto porque ele tem mais soldado pela cidade. Ele vestiu pra virar alvo. E deu certo. Um cara segue ele pra atacar, mas o Daemon pegou o cara facinho e interrogou pra saber o que o Ormond prometeu. E pelo que o cara diz, o Ormond não prometeu muita coisa além de uma ideia. Percebeu essa, né? O Ormond simplesmente tá usando pessoas que já têm, né, rejeição com a rainha e prometeu um rei no lugar dela. É só isso que ele prometeu. Essa galera tá com o Ormond por ideologia, cara, é isso. Então aqui o Daemon entende com o que ele tá lidando. Ele percebeu que ele não tá lutando contra um exército, ele tá lutando contra uma ideia. E você conhece o ditado, você pode matar um homem, mas você não pode matar uma ideia. Depois disso o Daemon esbarra com o Ulf pela cidade. Cara, o couro comeu. O Daemon agrediu o Ulf ali na frente de todo mundo. Galera, isso é uma humilhação pública. Cara, não vou dar spoiler, mas galera, essa altura você já percebeu que o Ulf não tá feliz com a vida de cavaleiro. Toda vez que ele aparece, ele tá reclamando disso. E agora aconteceu mais essa. Bom, a cidade continuou com poucos soldados, por isso a Rhaenyra pediu pro Alyn ir falar com o pai dele, o Corlys, e pediu uma força na segurança de Porto Real. Então o Alyn vai até o Corlys, e o mais importante desse diálogo é a informação que o Corlys dá. O Tyrion Lannister tá vivo e tá perto de Pouso das Grades. Isso não é fofoca. O Tyrion era o mestre da moeda, né, que sumiu com toda a grana. Então assim, se a Rhaenyra pôr as mãos nesse cara, ela resolve os problemas financeiros que ela tem agora, tudo. E olha como é que a coisa vai complicando, né? Quando os pretos forem caçar o Tyrion Lannister, o que eles vão encontrar junto com ele? O Aegon. Ninguém espera encontrar o Aegon nessa. Mas parece que é isso que a série tá desenhando aqui. Ah, e falando no Alyn, se você ficou chocado com o beijo dele com a Baela, se acostuma porque no livro a Baela é sapeca pra caramba mesmo, ok? Mas nenhuma treta da Baela vai se comparar às cagadas da irmã dela, Reina. Ela viu Mundess e Smoke voando pelo vale e decidiu voar até eles com roubo ovelhas. Por isso que a Lady Jaime, pô, sentou a mão na cara da Reina. Ela tinha um acordo que a Reina podia se esconder ali no vale, desde que ela ficasse invisível. Pô, cara, mas com esse voo aí, ela perdeu o acordo que ela tinha com a Lady Jaime e a produção que o Daemon deu pra ela. Então essa treta vai engrossar. Ok, agora vamos sair do vale e visitar Harrenhal. O Aemon e a Alicent parecem o tempo todo num clima mais romântico. Mas por mais envolvido que o Aemon esteja com a Alicent, tem um motivo que faz ele querer ir embora. Procurar a Veiga. Isso demonstra que ele gostou dessa vida ali com a Alicent, mas o dragão é prioridade, ok? E quando ele foi pegar um cavalo pra ir embora, um empregado viu ele. O Aemon avançou pra matar o empregado e a Alicent chegou e fez o serviço no lugar do Aemon. A Alicent fez questão de matar o garoto, né, pra reforçar que ela protege o Aemon. Isso funcionou muito porque o próprio Aemon reconhece que a Alicent poderia ter matado ele e pedido um castelo pra Rhaenyra. Mas a Alicent dá um passo à frente. Melhor que um castelo com um Targaryen na mão dela. Então ela mostrou pra ele um baú que guardava ovos de dragão que estão lá há 100 anos. Daí a Alicent dá a cartada matadora. Ela planta a semente da esperança, de uma vida diferente com eles juntos, poderosos, tendo filhos. E isso não é à toa. Não deixa essa informação passar pra você. Então os dois se beijam. Isso mostra que ele tá na mão da Alicent. O arco de Harrenhal vai pegar fogo, mas pior ainda tá sendo o arco de Tumbleton. Lá no palácio, o Sr. Gwen foi humilhado pelo Ormond. Mas o mais importante é que finalmente o Gwen e o Daemon tiveram a chance de conversar sozinhos, cara. É uma conversa muito reveladora. Principalmente porque mostrou que o Daemon não quer ser rei. Que ele só entrou na dança porque o Ormond é doido. Nesse mesmo dia, uns soldados da Casa Baratheon chegam pra uma audiência com o Lord Ormond e eles chegam oferecendo apoio a ele. Mas lembra, eles estavam lá com a Rhaenyra no início do episódio? Lembra que a Rhaenyra pediu o cinto do soldado? Give me your belt. É aqui, cara, a jogada inteira. Todos eles que chegam em Tumbleton não são os mesmos soldados que foram falar com a Rhaenyra no início do episódio. Na verdade, esses caras são soldados dela, com a roupa do exército Baratheon. É uma arapuca muito mais elaborada do que parece. Não é à toa que eles chegam fedendo, né, que o Ormond até passa mal. Os soldados pedem pra ver o Daemon de perto pra se ajoelhar pra ele. Só o Gwen percebe que era uma armadilha, e graças a ele o Daemon não morreu. Enquanto isso, o Ormond só fez gritar e vomitar, né, só fica lá passando mal. A diferença é clara, galera. O Ormond não é um guerreiro, ele não conhece as pessoas. Ele não conseguiria proteger o Daemon. O Gwen, sim. Mas olha que interessante esse detalhe. No começo da temporada, o Ormond fingiu que se rendeu pro Daemon e fingiu que se ajoelhou pela causa da Rhaenyra, né? E agora a Rhaenyra deu o mesmo troco. Ela mandou os caras fingirem que se ajoelhavam pra causa dele. Você percebeu essa referência, cara? Foi legal demais, né? Referência trocada. Rhaenyra pagou na mesma moeda. Por isso que a Rhaenyra recebeu um recado de Tumbleton. Um colete com a mensagem: chute escão e ele morderá sua mão. Se você não entendeu, cara, esse é um recadinho do Ormond pra ela, né? Um dos soldados dela tava usando aquela roupa ali e com isso o Ormond avisou que o plano dela fracassou e ainda ameaçou que a treta não ia parar por aí. Bom, o episódio termina com Corlys sendo capturado na floresta. E quem pegou ele? Sir Jon Roxton, né, que é o chefe da guarda do Ormond Hightower. Essa cena ela existe no livro, mas parece que a série tá desenhando um sequestro pra encurralar ainda mais a Rhaenyra. Isso porque pra onde você acha que os caras estão levando Corlys? Estamos teorizando aqui, ok? Mas pra mim só tem um lugar que faz sentido. Tumbleton. Se já tá difícil pra Rhaenyra atacar Tumbleton com a cidade cheia de súditos, imagina o que vai se atacar quando o maior aliado dela, né, o Lorde, mão dela, estiver ali no meio. E de quebra essa emboscada, galera, também eliminou parte do exército que a Rhaenyra tava precisando lá em Porto Real. O Corlys tinha acabado de falar pros soldados dele que eles iam pra Porto Real ajudar na segurança da cidade. Agora nenhum deles vai chegar lá. Entendeu a jogada? Essa é a vingança do Ormond pra responder à pulga com os Baratheon falsos em Tumbleton. O episódio construiu muito mais treta pro fim da temporada. Pode aguardar com os episódios 7 e 8, que devem vir no ritmo mais acelerado. Por quê, cara? O episódio 6 fez a cama, né, preparou tudo, tá tudo pronto pra estourar. E não esquece, quer cortar esse vídeo? Usa a playlist ou cortar qualquer outro vídeo
usa Play Squad, só jogar lá e todos os seus cortes já estão feitos pra você. Vertical com legenda, com template, seguindo a pessoa, com início, meio fim. Link tá aqui embaixo da Play Squad. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Você gosta de Casa do Dragão? Gosta desse universo fantasioso? Gosta de acompanhar tudo da cultura pop? Então esse é o canal pra você. Aqui não é só super-heróis, aqui é tudo da cultura pop, inclusive ciência, vida, universo. A gente gosta demais disso. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Dragões fora de controle, Reina desmascarada, Aemon envenenado, Sunfire e Aegon triunfando. Aconteceu muita coisa, mas você entendeu, por exemplo, por que o Caraxes não finalizou o Roubo Ovelha? E o que significa os sonhos da Helena? Ó, esse episódio foi absurdo, mas é um dos que menos traz coisas do livro. Você quer saber o quê? Então vem mergulhar comigo agora nessa análise, vamos lá. Reina Estranhos, Peter aqui, episódio casca grossa. Um dos melhores até hoje e quem concorda só respira. Cara, foi muita conspiração, foi muitas cenas traumáticas, principalmente dragões. Então sem enrolê, vamos ver os detalhes dessa bagunça toda, só não esquece. Você gosta dessa série, você gosta de cultura pop no geral, cultura nerd, você gosta de nerdice, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito importante, semana Marvel, tem muita coisa acontecendo. Esse seriado House of the Dragon, o universo de Game of Thrones, a gente aborda completamente, que é 15 anos fazendo. 15 anos eu exagerei, não sei. Não sei, desde 2013, faz as contas, eu me perdi. Mas tamo junto, galera, obrigado de coração, vamos lá. Já na primeira cena tem um sonho da Helena, né? Ela aparece no pátio vazio com um cavalo claro. No episódio passado ela brincou com um cavalinho de madeira. Eu não sei se você percebeu a mensagem, mas uma ideia que tá, né, há milênios no imaginário popular são os cavaleiros do Apocalipse. E o cavalo da morte no Apocalipse é o cavalo de cor clara, tipo esse. No episódio passado a Helena brincou com um cavalinho de madeira, né? Pode representar a traição, tipo cavalo de Troia. Agora o cavalo de verdade com pelo claro pode ser referência à morte, que como todo mundo sabe, é o final esperado pra Dança dos Dragões. A Rhaenyra acorda no sonho, diz que não espera notícias da Alicent, quer dizer que o que ela espera é ser traída. Mas o episódio mostra que a Alicent foi fiel ao combinado, mas a Rhaenyra ainda não sabe disso. A Rhaenyra põe pressão pra Helena dar mais previsões, contar sobre os inimigos da guerra, e a Helena, tadinha, né, fica assustada. A Helena conta que não consegue voar com a Dreamfire. Isso porque ela é pacífica desde sempre. Ela não quer saber de guerra, né? E a Rhaenyra compara ela com o Viserys. Isso tá certo, o Balerion foi o único dragão do Viserys. Depois que o Balerion morreu, ele nunca mais quis outro dragão. Então meio que a Helena puxou o pai nessa passividade aqui na série. Numa outra cena, a Helena sonha que dá luz e esse bebê é um Maelor, e os soldados levam ele embora. E aí, cara, como esse arco da Helena tá modificado em comparação ao livro, não dá pra saber se isso é o medo da Helena ou se é profecia mesmo. Não dá. Bom, depois ela aparece montada na Dreamfire e incendeia uma multidão. Isso faz uma referência ao ataque ao Fosso dos Dragões, que é uma das partes mais dramáticas da Dança dos Dragões. Mas tá meio diferente porque no livro ela não participa. Aí o sonho muda e ela se vê com Jaehaerys e a Jaehaera no jardim ensolarado cuidando de galinhas. Isso é uma referência exata do desejo dela. Lembra que ela disse pra Alicent que queria exatamente isso? Mas aí o sonho muda e acontece um eclipse e começa a nevar. Ok, o que isso significa? É uma frase que você conhece bem. O inverno está chegando, winter is coming. Nota que o cavalo claro tá bem atrás deles, que é provavelmente o símbolo da morte e da guerra. Os sonhos da Helena não são muito realistas, mas eles sempre trazem uma mensagem subliminar, sempre. Por isso que a Rhaenyra pressiona pra saber sobre os sonhos da Helena. Ela sabe que é possível prever coisa ali. Isso mostra o desespero da Rhaenyra pra ter o controle das coisas e se legitimar no trono. Falando em desespero da Rhaenyra, ela já tem 1000 problemas na cabeça. A emissária ainda ficou colocando lenha na fogueira sobre o Daemon. Ela tentou muito convencer a Rhaenyra que ele é um mentiroso e coisas piores. Ela perturbou tanto que a Rhaenyra saiu de Porto Real atrás do Daemon. E quando ela saiu, a emissária se autoproclamou representante da rainha. Ela ficou até tentando impressionar a Sylvie, mas a Sylvie é uma mulher vivida, né? E não caiu nessa. Ela sabe que pros nobres, a emissária é descartável. Isso dói no ego dela pra caramba. Mas ela não se deixou derrotar. Quando a Rhaenyra voltou, no meio da noite, a Rhaenyra foi tirar satisfação com a emissária. Por um momento, a Rhaenyra percebeu que a emissária tentou manipular ela pra afastar ela do Daemon. E o que a emissária fez? Manipulou a Rhaenyra de novo. Dobrou a aposta, galera. Ela falou um monte de coisa boa pra acalmar e pra inflar o ego da Rhaenyra, né? Você tal, aquela coisa pra se sentir a máxima, né? E era tudo que a Rhaenyra precisava, porque ela tá desesperada por aprovação. Mas isso é pura técnica das mulheres de bordel. E por isso dá no que dá. Ela seduz a Rhaenyra e ela se pega. A emissária precisa que a Rhaenyra esteja na dela pra ela continuar sendo importante no palácio. Ok, agora indo pra Harrenhal. O Aemon se surpreendeu com a Alicent chegando lá. Eles conversam e ela diz tudo que ele queria ouvir. Que o Aegon tava morto, que era o melhor filho dela e pediu perdão por ter falhado como mãe. Então, de repente, ela beijou ele e aí a coisa esquentou num nível traumático. Cara, mãe e filho na cama nunca vai ser normal de assistir. Mesmo no mundo de Game of Thrones, é uma coisa que, tipo, pega, né? Mas quem tava lá não era a Alicent de verdade, era a Alice Rivers. Aí fica a dúvida se isso foi magia da Alice ou se o Daemon tava doidão por causa do efeito que Harrenhal causa. Mas vamos lá. Primeiro, essa alucinação é muito parecida com o que o Daemon teve na temporada passada. Segundo, a falsa Alicent diz tudo que o Aemon queria ouvir. Então vai ser um tipo de projeção dele. Terceiro, quando ele achava que era a mãe dele, ele tava curtindo a pegação. Mas quando ele viu que era a Alice, aí ele surtou. Isso é muito suspeito. Tanto que a Alice pergunta o que ele viu pra ficar assustado assim. Então parece que é mais um Aemon delirando do que uma magia da Alice pra manipular um Aemon. Mas nesse dia a Alicent de verdade chega lá. Isso cai como uma luva, porque quando ele saiu de Porto Real, ela prometeu que ia atrás dele. Então pra ele é simplesmente a mãe cumprindo uma promessa. Daí a Alicent apresenta Sir Adrian como protetor, que ajudou ela a chegar lá e o Aemon matou ele. Porque ele não pode confiar em pessoas de fora. E aí vem mais uma cena constrangedora. Alicent, Alice e Aemon jantam juntos. E é o típico jantar de família que sogra e nora se odeiam. Dúvida que você nunca presenciou uma dessas, né? Bom, o Aemon fica entre as duas lá e ele quer que as duas se deem bem. Ele sai pra cortar lenha e a Alice vai atrás pra falar que não é pra ele confiar na mãe dele. E o mais doido é que dessa vez a manipuladora da Alice estava certa. Mas o Aemon não acredita nela. Quando ela fala que os homens Targaryen querem sempre a mesma coisa, ela juntou no mesmo balaio o Aemon e o Daemon. Os dois passaram um tempo lá em Harrenhal. Ela envolveu os dois. Ela tentou ter vantagens com os dois e no fundo os dois tiveram
alucinações fazendo coisinhas impróprias com a mãe. Então pra ela, eles são farinha do mesmo saco. Enquanto isso, a Alicent sai e revista o corpo do Sir Adrian, né, e pega o punhão dele. E nessa hora ela vê flores lilás. Essas, galera, são flores de Belladonna, e elas apareceram há 2 episódios atrás, quando já Hera e a Helena estavam brincando no jardim, e a Helena falou que elas eram venenosas. Ela explica isso pra filha dela quando a Alicent chega, e aí que a Alicent decide improvisar. Ao invés de apunhalar o Aemon, ela vai envenenar. Isso faz muito sentido. Foi legal a série não ter que explicar esse raciocínio. A gente chega nele sozinho, né? Então ela volta pro palácio e encontra com o Aemon brincando de espada. E aparece na mesa a adaga Catspaw. Todo fã de Game of Thrones reconhece. Nessa hora, a Alicent faz boazinha lá e diz que não quer atrapalhar ele e a Alice e dá um golpe emocional. Ela pergunta em quem ele confia. Ela sabe que o Aemon é incapaz de desconfiar dela. Nessa cena também, cara, tem uma costura interessante. Do nada, o Aemon confessa pra Alicent que ele tentou matar o Aegon. E ela não diz nada. Ela não briga com ele. Ela só chama ele de bobo. Por que ela fez isso? Simplesmente porque nesse momento ela também tá tentando matar ele. E como ele não percebe nada, ignorou os avisos da Alice, ele bebe o vinho com Belladonna e fica envenenado. Eu duvido que a série vai dar esse fim pro Aemon, cara. Porque, tipo, no livro é outra coisa, né? Só digo isso, não posso além, né? Bom, agora indo pra guerra, na entrada dos exércitos do Oscar Tully, vão em direção a Tumbleton. E o líder dos Lobos de Inverno tem a cabeça do Criston Cole cravado na ponta do machado. Isso faz referência quando o Criston Cole tirou, cortou a cabeça do Dragão Melies e viajou com essa cabeça pra mostrar a vitória na temporada 2. Olho por olho, dente por dente, cabeça por cabeça. Bom, daí o Sir Gawain chega em Tumbleton com a notícia que eles têm mais uns 2 dias no máximo até o exército preto chegar lá. E o Ormond dá pra ele a notícia da morte do Criston Cole sem nenhuma cerimônia. Nesse episódio, o Gawain é o único que se importa com essa morte. E essa conversa termina com o Ormond dizendo que ainda tem uma peça no tabuleiro que vai fazer a Rhaenyra cair de joelhos. Mais uma vez a gente vê uma referência a um jogo de xadrez quando se trata de guerra. Mas não dá pra saber se essa peça é o Corlys ou o Ulf. O Ormond janta com o Corlys. É uma estratégia, né? Pra ele se sentir um prisioneiro recebido com honras. O plano do Ormond, galera, é trazer o Corlys pro lado dele, né? E ele sabe que os homens da Eriva Marca não vão atacar se souberem que o Corlys tá lá. Mas o Corlys prefere ficar preso do que aceitar qualquer aproximação com o Ormond. E aqui tem um detalhe muito na cara, mas tem gente que não percebeu. No fim dessa cena, o Ormond mostra uma faca pro Corlys. Então é aí que ele mesmo corta o dedo do Corlys e manda uma caixinha pro Alyn no final do episódio. Depois do jantar, Gwen e Daron conversam a sós sobre as maluquices do Ormond. E aqui mais uma vez o Daron deixa claro que ele não tem ambições com o trono. E o curioso é que isso faz dele o melhor candidato ao trono. Porque se você olhar agora, Rhaenyra, Aemon, Aegon e o próprio Ormond, eles estão ficando todos biruleiros das ideias. Só o Daron é sensato. Aí o Gwen dá a ideia do Daron fugir com a Tessarion, mas ele não quer. Isso pode esticar o fio que tem no livro, porque no futuro, quando o Daron foi dado como morto, o corpo dele nunca apareceu. E muita gente pensa que ele sumiu e foi viver uma vida anônima. Mas o Ormond não para. À noite ele conversa com o Ulf e diz que soube da humilhação que o Daemon fez com ele em Porto Real. Como que ele sabe disso? Essa é fácil. Na cena que o Daemon deu uma surra no Ulf, a garotinha espinha viu e saiu correndo, né? Claramente ela faz parte da conspiração que conta tudo pro Ormond, e é assim que ele soube que o Ulf foi humilhado em público. Então ele aproveitou isso e mexeu com o ego do Ulf. Ele plantou a ideia que ele é usado pelos Targaryen. Tudo que o Ulf queria se sentir valorizado, e realmente o Daemon e a Rhaenyra não estão com a cabeça pra isso agora. É essa a chance do Ormond. Então ele deu a entender que daria deriva marca pro Ulf. O posto de Rei das Marés é simplesmente o melhor cargo de nobreza que alguém poderia querer, né? Isso é bem diferente do livro, mas é aí claramente o Ulf virou a casaca. E onde o Ulf tá, Zaprata também tá. Isso significa que o lado verde acabou de ganhar mais um dragão pra luta. E olha que ironia, galera, o Ulf era um Zé Ninguém e virou uma peça-chave na guerra só porque enxergou a janela certa na hora certa. Na internet é igualzinho. O YouTube passou por uma das maiores mudanças de algoritmo da história agora em 2026 e ele tá premiando um tipo específico de canal. Os canais dark, sem rosto, sem estúdio, sem aparecer. Eu opero mais de 40 canais assim. Nenhum com a minha cara e vários geram mais AdSense do que canal com apresentador, do que esse aqui, por exemplo. Dá até pra pegar um tema como House of the Dragon e replicar em canais de outros idiomas com a IA fazendo um trabalho pesado. Por isso eu montei o YouTube Dark 2026, o treinamento completo pra você construir o seu do zero. De R$ 997 tá sendo por 12 parcelas de R$ 39. Aproveita esse preço de lançamento, galera, que essa turma vai virar, né? Quem entra agora pega a janela aberta. Depois essa janela pra entrada de canal Dark fecha. Bom, agora vamos com o Daemon. Ele chegou no Vale Pistolaço procurando pela reina. Nessa hora a Lady Jane tá sentada, né, com uma dama de companhia. E isso é mais uma das poucas coisas que tem no livro. Lá tem uma fofoca que a Lady Jane preferia garotas. O Daemon chega sem cerimônia e a Lady Jane fala que tá caçando a reina pra entregar pra Rhaenyra. Nessa fala ela cita o nome Urtigas, que é um easter egg pra Nerys, né, verdadeira montadora do Robo Ovelhas no livro. O Daemon pede um dia pra ele ir atrás da reina sozinho. Ele voa até o Robo Ovelhas e ataca ele no ar. Então o Daemon e a reina pousam e começam, né, a DR. Ela insiste em achar a Veiga e pedir misericórdia pra Rhaenyra. Aí o Daemon decide ajudar ela então. Mas de repente a Rhaenyra chega com Adam e o Daemon manda a reina fugir correndo. Mas lógico, ela não consegue ir longe e a face da reina acaba. Rhaenyra fica visivelmente decepcionada, mas em hora nenhuma ela demonstra que queria matar a reina. O episódio não deu nenhuma consequência séria pra reina. A situação fica tensa mesmo entre os dragões, né? Syrax, Fumaresi e Carax ficam loucos com o Robo Ovelhas. Eles começam a se atacar, e essa é uma das cenas mais épicas de toda a série. 4 dragões se enfrentando por vontade própria. Nessa, os humanos fogem e deixam o pau quebrar. Lógico, né? Pra fazer o quê? Até que o Daemon monta o Carax e ataca o Robo Ovelha. Enquanto isso, a Rhaenyra leva a reina embora, né? E o Adam escolta elas. O Daemon fica lá, lutando com o Carax contra o Robo Ovelhas. No fim, o dragão selvagem escapa e o Daemon poderia ter ido atrás pra matar ele de vez. Mas por que ele não foi? Por que o Carax não obedeceu o comando de matar o Robo Ovelhas? Porque nessa sequência inteira, o Daemon decidiu ser um bom pai pra reina. E ele sabe o quanto esse dragão era importante pra filha dele. Então ele só deixou o bichão ir. E o Caraxes sabia disso. E a gente também não pode deixar de falar da volta por cima do Aegon. Ele tava em fuga do Poço de Gralhas quando o exército Multon começa a ir em direção a ele. Eles estão atrás do Tywin Lannister, mas quando eles chegarem e acharem o Aegon, é morte na certa. Esse arco do Aegon, galera, é liberdade da série, ok? Não é assim no livro, mas eu vou elogiar toda vez, cara. A série tá mandando muito bem nessas mudanças. Elas são surpreendentes, elas também são muito bem construídas, estão deixando melhor a história. O Aegon decide fugir e lutar pra morrer com honras, né? E ser lembrado pela história. É mais ou menos a mesma pira do Criston Cole. Nisso, o Tyrion se sente
culpado e fica pra lutar também. E o Larry, né, como covarde que ele é, ele vai embora se salvar. À noite, o exército chega até eles e exige que eles se rendam, mas o Egon se recusa e revela a identidade dele. Mas durante o discurso dele, os soldados se assustam, mas não é com o discurso dele, é o Sunfire chegando. No começo, o Egon nem percebe que o dragão tá ali, né, apesar de que dá pra ouvir os urros do Sunfire antes dele aparecer. Isso diz muito sobre a ideia de que o Egon tem de si mesmo, né? Ele se acha pra caramba. Por isso que ele pensa que os soldados ficaram intimidados com ele. Daí, quando ele vê que o dragão dele voltou, ele só ordena o Dracarys e já era o exército. E isso sim é farmar a hora. Jovens mancebos e mancebas, que cena foi essa? Uns poucos soldados sobreviveram e claro que essa notícia vai chegar pra Rhaenyra. O Egon tá de volta com o dragão e tudo. E olha que legal, cara, os dois estão desfigurados com a cara queimada, mas juntos eles são, bom, um perigo de novo. A situação é a seguinte, cara, o lado dos verdes tem mais dragões do que parece. Veigar tá desaparecido, mas pode voltar a qualquer momento. Sunfire voltou das cinzas com o Egon. E o Ulf acabou de virar casaca, então é um dragão a menos pros pretos e um a mais pros verdes na mesma tacada. Ainda tem a Tessalia e a Dreamfire que estão em stand-by, podem ser montados a qualquer momento. E não esquece, o link do YouTube Dark 2026 tá na descrição, no comentário fixado no QR Code aqui na tela. Corre, cara, porque essa condição não vai ficar no ar pra sempre e essa janela é perfeita pra tu entrar agora com o canal Dark. Bom, galera, agora esquentar os motores pro último episódio que vai trazer nada menos que a Batalha de Tumbleton. Pela primeira vez, essa série vai trazer o último episódio grandioso, né? E não aquela água com chuchu lá que a gente vinha tendo nas últimas temporadas. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, mais importante tá com a gente. Tem muita coisa acontecendo, semana Marvel, tá top demais. Tem muita coisa que eu vou trazer pra vocês, então preciso que vocês fiquem aqui inscritos com o sininho. Valeu, galera, fui! Uhul! Rolou a batalha mais brutal da série inteira, Rhaenyra ficando cruel de verdade, Egon mais psicopata do que nunca, muito sangue rolou, muita trairagem também rolou, e mais uma vez a série trouxe algumas referências certinhas do livro, ok? E mudou radicalmente um monte de outras coisas. Você percebeu quais coisas mudaram? E o tapa de luva de pelica que eles deram no George R. R. Martin, você viu isso também? Então vem que eu vou te mostrar todos os detalhes agora. Internet Transpeter aqui. Bom, acabou a terceira temporada de House of the Dragon, né? Agora dá pra dizer com certeza. A série aprendeu com os erros, né? Ouviu as críticas, acertou demais. A série mudou pra caramba, galera. Foi o final mais empolgante que a série teve até hoje. E a batalha de Tumbleton foi mais sangrenta do que eu esperava. O episódio chama as traições em Tumbleton e bota traição nisso, cara. Core de Game of Thrones, né, cara? Traição, isso é bom demais, cara. Porque trairagem é bom pra gente ver na série, no cinema, né? Então bora mergulhar nos detalhes, ver as referências, ver as mudanças, as conexões com Game of Thrones, porque realmente tem muita coisa. Enfim, completão, como sempre, pra fechar a temporada 3 com chave de ouro. E ó, já que a gente tá falando de traição, aprendizado, virada de jogo, deixa eu falar de umas viradas de verdade que aconteceram esse mês. E aconteceram agora. Enquanto a Rhaenyra e o Aegon disputavam o trono lá, tem aluno meu do YouTube Dark disputando AdSense em dólar, sem aparecer, sem gravar voz, sem ninguém saber quem tá por trás. A Fernanda com o canal Dark de reforma de casas, olha isso, fez $1.202 no mês, uns R$6.000 mais ou menos. O Márcio com o canal de pesca fez $622, coisa de uns 3 mil e poucos reais. Luiz Ricardo no canal de curiosidade, $740. E olha o nível, galera, isso não é mais renda extra pra essa galera, virou uma nova realidade, um novo salário caindo todo mês. É o negócio dessas pessoas. A grande sacada disso, cara, é a escala, né? Você replica em vários nichos e ainda internacionaliza, né? Aí você começa a faturar em idiomas de fora, onde o dólar pesa mais. Foi por isso que eu montei o YouTube Dark, que é o treinamento mais atual que existe para canal Faceless, Dark, do zero até a escala. Quer fazer parte dessa comunidade que não para de ter resultado? Quer ser o próximo print pra eu colocar aqui nessa tela? Deixei o link do YouTube Dark aqui embaixo no QR Code da tela. Vem pra cá, vamos se comunicar aqui, vamos fazer o teu negócio virar realidade aqui dentro do YouTube, sem você aparecer, sem equipamento caro, tranquilaço pra você. Bom, já começa com a Rhaenyra acordando com a notícia do retorno do Aegon e a Sunfire. E aqui já tem um detalhe que muita gente perdeu. É a primeira vez que a Rhaenyra consegue dormir na cama do Viserys. Isso é muito simbólico. Nesse episódio, tudo que ela pensava sobre o Viserys mudou. Antes ele era um exemplo de reinado e ela agia como frouxa. Agora ela acha que o Viserys é o responsável pelos problemas dela e ela endurece. Inclusive, ela nem chama ele de pai nesse episódio. Ela se refere a ele pelo nome. Ou seja, ela tá se desvinculando da sombra dele. Por isso que rola esse afastamento emocional. Por isso que ela consegue habitar o quarto que foi dele. E por isso também que ela fica mais cruel. Esse episódio final foi a transição das duas fases da Rhaenyra. Primeiro foi a fase Rhaenyra tola, né? Depois veio a fase Rhaenyra cruel. E isso tá bem ilustrado no design da Rhaenyra. Palmas de verdade aí pros figurinistas, pros maquiadores. Você realmente vê uma mudança muito impactante no visual da Rhaenyra. Só o visual dela já gera uma presença. Cara, achei isso aí fenomenal. Bom, com a volta do Aegon, o Daemon sugere pra ela usar força contra os adversários e compara eles, os Targaryen, né, com os deuses antigos. Essa fala dele vai reaparecer lá na frente, quando ela invadir o septo, exigindo a coroação. Galera, isso quer dizer que a Rhaenyra vai comprar essa ideia do Daemon de que eles mesmos são deuses. Eles não precisam respeitar os sete. Só que tem um probleminha aí. Quando ela aceita essa ideia, ela rompe de vez com a religião de Westeros. Isso fica claro quando ela manda assassinar o septão Eustace. Ela basicamente entrou no Vaticano e mandou matar o Papa. Foi o que ela fez. Isso é totalmente invenção da série, que não tem no livro. E é uma invenção absurda, porque o próprio Eustace é um dos narradores da história do livro Fogo e Sangue. É doideira pensar que a série eliminou uma das fontes que vai contar a história da Dança dos Dragões no futuro. Concorda? Pra Rhaenyra isso também é um problema, porque uma coisa é ela abandonar a fé dos sete, outra coisa é ela atacar essa religião, que é a religião dos súditos dela. É a grande religião de Westeros. Percebe quanto isso é um problema? O povo e os sacerdotes começam a acreditar que o Aegon ressuscitou, e que isso é um sinal dos deuses legitimando o Aegon. Pô, galera, o Aegon fez o retorno triunfal. Cara, acho que grossa demais aí com o dragão dele com o rosto queimado. Porra, que retorno épico, né? A gente já tá no ponto de torcer pra ver o circo pegar fogo, pra ver esse maluco conseguindo a vingança dele. O problema é que pra reverter essa ideia de que o Aegon é o rei legítimo pelos deuses e pelo povo, a Rhaenyra resolve coringar. Mas as consequências disso só vão aparecer na próxima temporada. Outra coringada da Rhaenyra é com a Helena. Galera, a Rhaenyra da série não é nem de perto a Rhaenyra cruel do livro. Até acho interessante que a série desenvolveu mais a mudança da Rhaenyra até ela se tornar essa monarca fascistona aí, né? Primeiro a série te fez torcer pra ela, te fez ser Team Black, né? Pra depois mostrar a verdadeira face da Rhaenyra, como que ela usa as pessoas, como ela é cruel. Nesse episódio, ela muda de vez. Ela fez os guardas obrigarem
a Helena comer a força. Aqui, galera, aquele clássico dilema ético da boa intenção, mas através de meios cruéis. Deu muita pena da Helena nessa hora, e é por isso que a Helena escolhe dar um fim nela mesma. A Helena percebeu que passaria o resto da vida como prisioneira, independentemente de onde ela estivesse. Então ela escolhe a única forma de se libertar. Ela é uma personagem muito conectada com a natureza. E acredito que seja por isso que a Alicent, de alguma forma, sente a morte dela, sabe? A natureza reage. Claro que parte de toda essa situação é por causa da Mysaria, né? A Rhaenyra demitiu ela, mandou ela embora de Porto Real sem dar explicação. Mas aí só de raiva, ela envenenou a Helena contra a Rhaenyra. Aí a coitada ficou desesperada, né? Mas foi interessante a Rhaenyra dispensando a Mysaria sem mais nem menos. É a prova de que aquela investida na noite anterior foi um tiro pela culatra. Você percebe que a Rhaenyra nem se despediu dela? Isso mostra o quanto a Mysaria da série, cara, tipo, é uma Zé Ninguém ali. A piada pronta é que o que elas fizeram na cama foi tão sem graça que a Rhaenyra nem quis mais ver a cara dela. É o tal do Ghost, né? Como dizem os jovens Mequetreves, é isso, Ghost. Mas o que eu realmente acho que rolou, cara, foi que a Mysaria era meio que a bússola moral da Rhaenyra. Ela lutava pelo povão. E nesse final, a Rhaenyra decide finalmente ouvir o Daemon e escantear, deixar de escanteio a Mysaria. Então a volta do Aegon deixou ela em modo de batalha, sabe? Mas enfim, Mysaria da série também foi bem abaixo da Mysaria do livro. O verme branco conseguiu ser muito mais importante no livro do que na série. E aqui tem um símbolo visual que a Mysaria deixou de ser o verme branco. No decorrer dessa temporada, as roupas dela iam ficando cada vez mais brancas. Agora, depois que ela foi dispensada, ela voltou a usar as roupas azuis. Quer dizer que o verme branco acabou ali. Bom, voltando pra Rhaenyra, outra coringá dela foi citar a canção de Gelo e Fogo. Ela contou pro Joffrey, que é só uma criança, né? E depois usou a profecia como argumento para se legitimar quando ela discursou pro povo. Nessa sequência aqui da profecia, tem duas coisas que me chamaram a atenção, galera. Primeiro, que ela acabou de revelar um pouquinho de um segredo de Estado pro povo. E eu não preciso dizer aqui, tipo, é uma péssima ideia. Pensa, galera, pensem. O povo não tem contexto pra entender, percebe? Além disso, se eles entenderem, isso é o tipo de informação que causa pânico geral. Mas o desespero da Rhaenyra pra ser reconhecida faz ela tomar essas atitudes bestas. Mas tem outra coisa, se você reparar, essa é a única cena da temporada inteira que a Rhaenyra conversa com o Joffrey, né? E a única conversa que ela tem com ele é sobre profecia e poder. Esse é o símbolo de como o poder corrompeu ela. A mãe amorosa sumiu debaixo dessa coroa. Foi isso que aconteceu? Mas uma fala que eu achei muito certeira no discurso é quando ela fala pro povo que os Hightower não podem cumprir a profecia de salvar o mundo do inverno que vai chegar do norte. Daí ela diz, eu devo iluminar o caminho. Isso é uma referência, né, ao lema dos Hightower. Então da mesma forma que eles usurparam a coroa dela, né, agora ela usurpou o lema dos Hightower pra ela. Você tinha percebido essa, cara? Isso é legal, né? E vamos falar do Aemon. Ele acordou em Harrenhal e tava na cara que ele não ia morrer com veneno. Ele não diz, mas tá na cara que o pior pra ele não foi ter sido envenenado, foi ter sido traído pela própria mãe. E a Alice River sabe disso. Tanto que a primeira coisa que ela fala com ele é que ele tá sozinho no mundo. Isso é um jeito de amarrar o Aemon ainda mais na teia dela. Ele é muito manipulador, né? Ele diz que se sente amaldiçoado. Então a Alice conta uma história antiga sobre um menino sobrevivente do ataque a Harrenhal. Essa história é da época, inclusive da conquista de Aegon. A mãe tentou salvar o menino com encantamentos antigos, mas ele morreu. A mãe tentou ir com ele, mas acabou sendo amaldiçoado com a vida eterna. Essa mãe é a própria Alice. Ela tem então mais de 150 anos. Rapaz, que botox é esse, hein? Não que eu precise, né? Mas pô, vai que, né? Mas essa revelação da Alice leva a gente pra conectar com outra personagem. Será que ela é Melisandre de Game of Thrones? Ou alguma ancestral dela? Aqui é pura teoria, né? Me diz o que você acha disso. Faria sentido, né? Seria legal essa conexão. Mas explica por que ela quer tanto ser rainha de Harrenhal. Ela era mulher do Lord Harren, o Negro, né? Ela perdeu o nome, o castelo, perdeu a família. E passou, porra, mais de um século servindo aos Lord Strong. Isso explica tudo que ela perseguiu até aqui. E essa maldição faz o Aemon se identificar ainda mais com ela. Tanto que depois ele apresenta a Alice como noiva dele. Então já era. Unidos pela maldição. Mais tarde o Aemon sai e vê um dragão voando perto do castelo. Todo mundo achou que era Veiga, mas foi melhor ainda. Era o Aegon com Sunfire. Cara, meu irmão, foi eita atrás de eita aqui. Bom demais, né? O Aemon não encara, né? Ele se ajoelha como se estivesse vendo um fantasma. E olha o que a série fez aqui. Mais uma vez, o Aemon repetiu uma coisa que o Daemon fez depois de ter ficado em Harrenhal. No fim da temporada 2, o Daemon se ajoelhou pra Rhaenyra. Aqui o Aemon se ajoelhou pro Aegon. O Aemon e o Daemon são rivais, mas acabam fazendo as mesmas coisas sempre. Cara, eu tô adorando esses experimentos que a série fez com eles dois. Daí é o momento de lavar a alma. O Aegon bate nele. Ele implora perdão. O Aegon ri e conta como que ele devia matar o Aemon. E essa cena, galera, é maravilhosa. Simplesmente porque o Aegon age mais psicopata do que nunca. No fim, ele convoca o Aemon pra achar Veiga e voar com ele pra acabar com o Ormond e o Daemon. E na sequência, ir pra Porto Real destruir a Rhaenyra. Isso dá uma dimensão inédita pra guerra. Antes a disputa era entre dois laços, os verdes e os pretos. Agora é entre três, os verdes do Aegon, os verdes do Ormond e os pretos da Rhaenyra. Meu irmão, isso tá ficando bom demais. Agora os exércitos já não valem de muita coisa. Agora a gente tá se encaminhando pro full Batalha de Dragão. É o máximo, o ápice. Bom, falando em Batalha de Dragão, vamos pra Tumbleton. O exército começa a se preparar pra lutar. E a primeira coisa que o Ormond faz é sagrar o Daemon como cavaleiro. Porque o passo seguinte na cabeça dele é coroar o Daemon como rei. O Daemon já provou que ele não tá nem aí pra essas coisas aí, mas ele deixa rolar. Isso tá bem diferente do que tá no livro. No livro, o Ormond faz ele virar cavaleiro depois que ele salva o exército voando com a Tessara na Batalha do Vinho Mel. Não foi à toa assim na Batalha de Tumbleton. O que tá de acordo com o livro é o nome de Daemon o Ousado. Mas aqui na série esse título perde sentido porque o que o Daemon fez de ousado até agora? Nada. Ele não pode ir pra batalha com a Tessarion. O próprio Ormond proíbe isso. Isso não faz sentido com os acontecimentos da série, mas faz sentido pra manipulação do Ormond. Porque, mais uma vez, galera, ele faz o que ele quiser com o Daemon. E se ele quer que o Daemon tenha fama de ousado, tá aí, tá feito. Bom, daí começam os movimentos de guerra. Muita gente não deve ter entendido totalmente o que o Ormond levou criancinhas pra muralha. Não é só por maldade, não é só por covardia, é guerra psicológica. Ele pôs os Mequetrefes como escudo humano pra abalar
abalar o ataque dos pretos. Isso é uma forma de mostrar como o Ormond não tá nem aí, cara. Ele não liga de sacrificar os mequetrefes, que é o mesmo que ele faz com o Daron, que também é só um menino. Como o Ormond tá agindo fora da casinha, o Gwen e Daron vão até o Corlys na prisão. Eu gostei que o Corlys tem um pano enrolado na mão, que é o curativo do dedo que foi cortado no episódio passado. Bom, Gwen leva o Corlys até o Daemon e oferece ele como gesto de boa fé. Aqui ele tá literalmente traindo o Ormond e negociando a paz com o inimigo. Essa é a primeira traição em Tumbleton. A negociação é Rhaenyra governar tudo e Daron governar Vila Velha. Isso é mais ou menos o que tá no livro, né? Mas num outro contexto. Um acordo tipo esse aparece no livro, mas é a Alicent que propõe e a Rhaenyra rejeita. Aqui foi o Gwen que propôs e o Daemon rejeita. Bom, Corlys interrompe a discussão e faz o papel de advogado do diabo. Ele lembra que muita gente do reino não aceita uma mulher no trono e que a negociação é razoável. Percebe? Ele não fez isso pra salvar e sim pra chegar num meio termo de paz. Mas o Daemon não tá nem aí. Ele considera essa ideia do Corlys como traição. Então a gente pode considerar a segunda traição em Tumbleton. O Daemon fez o Corlys de prisioneiro e mantém a batalha de pé. Na hora do planejamento, o Daemon decide atacar o portão principal e conta com o Ulf e a Zaprata junto com ele e o Caraxes. Até que ele não faz ideia da traição do Ulf. Ele pede pros generais dele cuidarem pra não estraçalhar com o povo. É pra atacar só os Hightower. Isso porque o resultado dessa guerra vai definir o que a opinião pública vai achar da Rhaenyra. Mas como você viu, isso não dá tão certo assim. Bom, agora o auge do Daemon foi o discurso antes da batalha. Enquanto a Rhaenyra discursou pro povo em Porto Real, o Daemon discursou pros soldados em frente a Tumbleton. Pô, o paralelo, cara, é top demais, maravilhoso. Na cena da Rhaenyra, o povo ouve quieto, sem reagir. Enquanto que no campo de batalha, os soldados mercenários explodem de gritar e apoiar o Daemon. Outro paralelo legal foi o terror psicológico. O Ormond usou criancinhas, né? Já o Daemon usou os lobos de inverno gritando, tocando tambor. Tipo, foi estrondoso, né? Pois já que eu falei no Ulf agora há pouco, né? Acabou. Saco de vacilo esse Ulf. Mas também, né, cara? Quem diria que o bêbado ia estar bêbado na hora da batalha? Bem, pode, né? Na cena da taverna, ele tava usando a armadura Hightower, mas ir pra luta que é bom, nada, né? E aí ele vira motivo de desespero pros dois lados da guerra. Os pretos ainda não sabem que ele virou a casaca e ficam lá esperando por ele. Os verdes não conseguem achar ele quando a briga começa. Cara, um homem só colocou 2 exércitos inimigos em desespero. Olha o poder de um sem noção, maluco, na boa. A guerra começa entre a invasão dos lobos de inverno e as flechas pedras Hightower. E foi brutal, cara, do início ao fim, cara, que guerra top, né? E eu tenho que falar, né, como Caraxes é exibido. Quando ele vem andando todo berés pra começar a luta, ele sabe que ele é o maioral, só pode, né? O Daemon pega o Caraxes e eles incendeiam as muralhas. Os soldados Hightower colocaram crianças como escudo na porta. E o Daemon até pensa, né, mamando o Dracarys de qualquer forma, né? Mas você percebeu que as 2 crianças conseguiram correr pro lado esquerdo? Na boa, galera, o Daemon foi absurdo nessa batalha. Na estratégia, na liderança, no combate. E o mais louco, cara, que no livro ele não participa dessa batalha, olha isso. Esse é o tipo de mudança que a série acerta muito. Que na boa, cara, o Daemon brilhou nessa temporada inteira. Mudaram muito o arco dele, mas na minha opinião, cara, foi pra melhor. Essas mudanças estão muito boas. Geral é fã do Daemon agora, tô errado? Tu é fã do Daemon agora. E o que eu gostei também é que a série incluiu umas cenas de humor no meio da batalha. É pra dar aquela descompressão, digamos assim, né? E eu curti todas, principalmente as que envolveram o Ormond. A primeira foi quando ele achou o Ulf bêbado dormindo no banheiro imundo. Essa cena quebrou todo mundo. Mas quem saiu mais quebrado foi o Ulf, né? O Ormond deu uma surra nele. E o mais legal é que acabou que ele agrediu o Ulf em público, igual o Daemon fez. Quer dizer, o Ulf atrai essa reação das pessoas. Saco de pancada mesmo. Mas o ponto é, galera, os dois lados ridicularizaram ele. Então, tipo, ele tá com o F pros dois lados. Não dá pra colocar um fucking dragão na mão de um pinguço da Baixada das Pulgas lá e esperar que ele tenha um mínimo de responsabilidade, né, cara? Não tem como. Então, levaram o Ulf até o dragão dele. E foi aquele suspense. Ele ia lutar pelos pretos ou pelos verdes? E ele lutou pelo caos, maluco. Cara, isso é bom demais, demais. Eu não sei como é que vocês assistem isso, cara, mas eu assisto torcendo pro caos. Eu quero isso. O Ulf incendiou o exército preto, pô, mas também arregaçou com a cidade e o povo de Tumbleton junto com os verdes. Então, mais uma trairagem completada com sucesso, cara. Vai botando checklist das trairagens. Falando em trairagem, né, o outro semente dragão Rio também acabou desertando, mas foi diferente. Ele tinha que estar protegendo o Porto Real e acabou brotando em Tumbleton pra salvar a Cat, a esposa dele. Na hora do circo pegar fogo, cada um luta por si. E o Daemon viu ele fazendo isso. Ah, e outra sequência impagável foi entre o Lord Roderick e o Ormond Hightower. Cara, a luta é entre um soldado treinado e um bárbaro. E foi, porra, mas foi berés nível de anime, cara. Foi bom demais isso. Até que o Ormond cortou o braço direito do Roderick, mas ele ficou com nojinho do sangue, desguichando, né? Foi humilhante demais. Bom, ele virou pra vomitar e tomou uma facada no fiofó, hein? Esse tipo de detalhe não existe no livro, mas, porra, é impagável, cara. Priceless. Aliás, cara, quem que não ficou fã do Lord Roderick nesse episódio também? Foi um show de carisma, cara. Pô, roubou cena ali. No livro esse combate é parecido, mas a série mudou o fim dos dois, morrendo incendiados pelo fogo da Asa Prata. Eu não achei ruim esse detalhe, até porque o Roderick tava empolgado pra morrer ali, e o Ormond morreu com fogo de dragão, que é uma coisa que ele abominava. Bom, no fim da batalha, o Corlys aparece e conta pro Daemon sobre a traição do Ulf, e eles vão embora. O fim da batalha traz aquele sentimento de que todo mundo perdeu. No livro, os verdes venceram, mas na série fica muito mais confuso, porque Tumbleton foi destruída. Muitos soldados verdes morreram, o povo inocente morreu também, o Ormond, que era o líder dessa facção, morreu, o Daron tá desaparecido. Então, se for uma vitória, né, foi tipo aquela vitória com gosto amargo. A temporada termina com a Rhaenyra entrando no quarto da Helena e vê a janela aberta. A Helena deixou o bordado na janela e se jogou lá de cima. Se você não entendeu o porquê, a Rhaenyra pegou aquele bordado várias vezes nos últimos episódios, mas ela nunca olhou pra ele de verdade. Então a Helena quis que a Rhaenyra visse aquilo. Nessa hora, em algum ponto da estrada, a Alicent aparece caminhando na floresta e vê borboletas. Ali fica subentendido que ela sentiu que a Helena morreu. Parece uma cena dramática, né? Mas no fundo, não é. É um tapa na cara. Uma patada no George R. R. Martin. Você reparou nisso? Vamos lá pra vocês entenderem, cara. Momento fofoca pra te dar o contexto. Logo depois, né, do fim da segunda temporada de House of the Dragon, o George Martin, ele postou no blog dele um texto chamado Cuidado com as Borboletas. Ele criticava mudanças que a série fez no episódio do Sangue e Queijo e a retirada de Maelor Targaryen da história. Esse post era um alerta, né, para as decisões que pareciam pequenas, que podiam gerar um efeito borboleta nas temporadas seguintes. Decisão pequena gerando efeito borboleta, ou seja, efeito gigante lá pra frente na série. Cara, o pessoal da série guardou essa mágoa de 2024 até hoje. Então o que a série fez na temporada 3? Trouxe a Helena grávida do Maelor e mesmo
mesmo mantendo as mudanças que eles decidiram tomar, a Helena teve o mesmo fim, exatamente como no livro. Eles jogaram na cara que não existia o efeito borboleta. A Helena aparece morta, perfurada por estacas que defendem a Fortaleza Vermelha lá embaixo. É literalmente a descrição do livro. Por isso que nessa hora a Alice não vê borboletas. É um tapa de luva no autor sobre o texto Cuidado com as Borboletas. Não chega a ser desrespeitoso, mas eu pesquei essa. Tu pescou essa também? Tu foi Capitão América nessa aí? Aí sim, finalmente a Rhaenyra vê o bordado completo. Tem um desenho da Helena morta, provando que o bordado tem previsões no futuro, e tem a Rhaenyra no trono de ferro, com fogo de dragão em volta e banhada em sangue. Mas a Rhaenyra não se abalou com isso. Ao invés de ficar perturbada, ela fechou a janela. Ela não derramou nenhuma lágrima pela Helena. E fechar a janela é deixar essa parte da história pra trás. Passar, virar a página, né? Bom, a Batalha de Tumbleton termina em escombros e perseguição de dragões. Cara, vai ser muito interessante ver as reviravoltas da próxima temporada. Saber quem vai ficar de que lado, sabe? Porque vão ter Aegon e Aemon, os dois irmãos que fizeram as pazes, vindo com tudo. Sunfire morto-vivo. Veiga, gigantesca, cara. Bomba nuclear dos dragões. A gente tem um pequeno Daron, que tem um Tessarion, um dragão motinho bem pequeno, né? Já não sabe o paradeiro dele. Tem as filhas do Daemon, que estão pé da vida com a Rhaenyra. A Reina foi trancafiada no castelo, só que o Daemon deixou o roubo-ovelhas vivo, então ela ainda tem dragão. Então a Baela falou na cara da Rhaenyra que ela usa as pessoas e depois descarta. O Daemon viu o Hugh desobedecendo as ordens de proteger Kingsland e procurando a Cat em Tumbleton. Ele deve ter estranhado, porque esse cara tava chamando por gato no meio da batalha, né? Tipo, Cat, pô, deve ter... É meio estranho isso. Mas assim, se o Daemon já humilhou o Wolf por ir pra onde ele não devia, imagina o que ele vai fazer com o Hugh numa batalha tão importante dessa. No final das contas, a Rhaenyra ainda tem muito mais dragões do lado dela, mas ela não soube tratar bem quem tava no time dela, não soube recompensar bem, não soube montar um bom pequeno conselho. E se acha no direito de tudo porque era o que foi prometido a ela pelo pai. O problema, galera, é que as outras pessoas, inclusive as que estão em volta dela, sabe, servindo a ela, não vem assim. Então assim, o Team Black ainda tem todo o poder na mão, mas tá muito instável. Traições podem rolar. Enquanto o Time Verde tá ressurgindo das cinzas, jornada de redenção do Aegon, jornada de redenção do Aemon, os dois reconhecendo que eram pessoas ruins, entende? E agora os dois irmãos esquisitos se unindo, finalmente vai dar um comeback, casca grossa, um retorno bom demais. E assim a gente finaliza a temporada 3. Agora sim eu tô muito animado pra próxima temporada de você. E não esquece, que tal você começar teu negócio dentro do YouTube com o canal Dark, onde você não aparece. Deixei aqui embaixo o link do YouTube Dark, pra você começar hoje, já aprendendo, já começando os primeiros passos, já pra estar no final do ano, já com um projeto sólido aqui dentro, podendo ser o próximo print aqui pra mostrar o teu case também, com a tua nova renda, ou com o teu novo negócio. Obrigado de coração, galera. Agora se inscreve aqui, ativa o sininho, de não para nunca, muita coisa acontecendo. Vou trazer bastante coisa ainda sobre House of the Dragon, sobre o universo de Game of Thrones, né? E também sobre Marvel, porque tem muita coisa bacana acontecendo. Até agora, o Doomsday, cara, putz, tem tanta coisa legal. Fica com a gente, se inscreve com o sininho. Valeu, galera. Fui! Uhul!